Bom dia, boa tarde, boa noite, porque somos internacionais. Tudo bem, gente? Mais um Sorrindo no Caos. Como é que tá seu caos por aí? Me conta. Olha, a gente tá recebendo, assim, uma chuva de comentários, pedidos, muitos likes. Virei muito blogueira, né? Tô impressionada. Quase uma subcelebridade. Olha, subcelebridade. Tem categoria, né? Muito bem. Celebridade, nome já ajuda. Celebridade, nome já ajuda, exatamente. Bom, mais um Sorrindo no Caos. E quem é que vai sorrir com a gente no caos hoje? Eu vou deixar ele se apresentar. Eu sempre prefiro que as pessoas se apresentem. Aí a gente tem uma história engraçada que depois eu vou contar de como é que a gente se conheceu. Mas eu estou aqui com Renato, da Gestão RH. Muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um prazer estar contigo. O programa tem um nome bacana, né? A gente falar de caos, eu adoro crises, então eu acho que na crise a gente se fortalece muito mais. Meu nome é Renato, sou CEO do Grupo Gestão RH. Posso falar que um apaixonado pelo empreendedorismo, um apaixonado por pessoas. Tive minha história começando na minha vida como jogador de futebol. Fiquei até meus 20 anos nesse mundo louco. Então morei desde cedo muito fora de São Paulo e sozinho, então tenho uma vida solitária aí nesse início, mas sempre apaixonados por pessoas. E cheguei em 2012 na Gestão RH como assistente comercial. Eu falo que eu saí de São Carlos todo endividado, lascado e ferrado, e minha última tacada era vir para São Paulo mesmo e tentar algum emprego para que desse certo. E realmente entrei como assistente comercial e fui trilhando uma carreira de sucesso na empresa. Hoje eu sou o CEO do Grupo Gestão RH. O Grupo Gestão RH, para quem não conhece, é uma empresa de 33 anos no mercado. A gente é o principal ecossistema na área de gestão de pessoas, com várias soluções, eventos, premiações. E é aquilo, gosto muito de estar com as pessoas, de me conectar com as pessoas e principalmente de aprender com as pessoas. Até quando você me convidou, eu falei, vai ser um prazer imenso, porque a gente se conheceu de uma forma inusitada, mas super legal, você pode contextualizar isso. Sim. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo super bacana. Muito bom. Bom, então agora eu vou contar, né, para o pessoal não ficar curioso. É verdade. Vou falar assim da empresa, não vou falar das pessoas, né, que não sei se vai ficar meio assim. Pra gente tá tudo ótimo, né? A gente se conheceu, exatamente. Não. Bom, numa das empresas onde eu trabalho, a gente conheci, né, uma pessoa de RH, de gestão de pessoas e tudo. Um beijo pra você que sabe quem é. E aí, ela falou do Renato, né? Falou, puxa vida, tem um cara que eu queria muito apresentar, né, pra você, pro presidente e tudo mais. Vamos fazer uma reunião. E aí, a maldição da agenda, né? Que conciliar a agenda, pra mim, só não é pior do que a conciliação bancária. Joga pro financeiro, mais fácil. Mais fácil? Muito. Então tá bom. Daí a gente começou essa loucura de conciliar a agenda, não conciliava. Bom, então vamos fazer um jantar numa segunda-feira. Falei, gente, pelo amor de Deus. E aí o presidente tava prestes a tirar férias, viajou, sobrou quem? Eu. Aí chego eu no restaurante, ele já tá lá com ela, tal, conversando, não sei o quê. E aí eu chego, a gente, identificação imediata, começa a conversar, contar a história, trocar. Bom, no final, vou resumir. No final, o garçom traz a conta e ele, né, sentado à mesa com duas mulheres, um cavalheiro, pega a conta para pagar. E ela, não, foi a gente que convidou. E eu falei, deixa ele pagar. E ela fez uma cara, depois eu fui pedir desculpa pra ela, ela fez uma cara muito feia, assim, que de verdade ela se sentiu constrangida, assim, porque ela estava convidando, né, um parceiro, alguém, né, ali pra jantar. E eu falei, deixa ele pagar a conta, meu feminismo é de conveniência, eu adoro que o homem pague a conta. E aí eu olhei pra ele e falei, em pagamento, né, em compensação, ou enfim, pra gente ter uma desculpa pra se encontrar de novo, a gente te leva no Fazano depois, quando o presidente voltar. E essa piada do Fazano eu faço com todo mundo. Então muita gente já caiu nessa. Não foi o primeiro ou não? Não, você foi... Não, todo mundo cai. Todo mundo cai. Mas eu faço ao contrário. Eu digo assim, não, então tá bom, deixa eu pagar e a próxima você me leva no Fazano e paga. Eu sempre faço ao contrário. Naquele dia, sabe-se lá por quê? Eu acabei invertendo, porque a gente já tava ali contando tanta piada. E aí, bom, saímos dali, ela ficou meio chateada, eu pedi desculpa, o presidente voltou, e aí a primeira coisa que eu fiz quando o presidente voltou foi, então... eu prometi levar um parceiro no Fazano. Ele, oi? E aí eu contei a história, ele falou, claro, imagina, vamos lá. Fomos no Fazano, um beijo, Fazano patrocina a gente. Fomos no Fazano, a gente fechou o Fazano, né? Foi, a gente ficou mais de 2 horas, um almoço rápido, ficou praticamente 3 horas, a hora que a gente olhou não tinha mais ninguém do lado. Não tinha. E se deu sorte, que no nosso primeiro encontro eu tava com cartão, que senão também não ia dar muito certo. Aí, como é que essa história então termina? O presidente, um beijo também pro presidente que já gravou aqui com a gente. O presidente pagou a conta inteira do Fazano.
Ela voltou a ser minha amiga, ficou tudo bem, estamos aqui hoje de novo. Eu espero que você não tenha se sentido, enfim, agredido, constrangido, nem nada, porque eu acho realmente que você levou super numa boa e eu acho que é isso que aproxima a gente. Chegou a conta, eu já iria pagar, de uma forma de... Quando chegou, já veio pra mim e falou, não, tudo bem, sem problema algum. Até porque a gente tava construindo um laço de relações ali, não teria problema. Mas foi engraçado porque ela ficou mais sentida do que eu e você. Mas é porque eu conhecia ela pouco ainda, a gente não tinha ainda intimidade, né? E ela é mais formal do que eu, assim, a gente só tem jeitos diferentes, a gente tá super bem. E aí eu também não conhecia muito ela e pensei, puxa vida, eu também acho que cruzei uma linha, sabe? E aí depois a gente meio que... Mas a linha foi boa, porque o almoço fazendo foi maravilhoso. Pois é, paguei a conta. E bom, você poder escolher o que você quiser ali. Pois é. Aí ele foi embora, ficamos nós três, né? E aí eu olhei pra ela, falei, tá pago, pelo amor de Deus, você volta a me amar, por favor. Ela falou, ai, tá ótimo, mas eu fiquei muito mal. Enfim, demos risada, estamos todos aqui, fazendo negócio, indo pra frente. Mas eu vou pegar, então, essa história, me ocorreu agora. Eu vou pegar essa história pra te perguntar. Quando você está com mulheres, porque a área de RH tem muita mulher, né? Quando você está com mulheres, numa relação comercial, etc., como é que costuma acontecer, funcionar? Com o passar dos anos, você acha que essa coisa do empoderamento mudou alguma coisa quando você vai almoçar, né, com clientes, etc.? Como é que tá isso, essa relação? Na verdade, hoje as empresas, elas têm muito a pauta, né, de empoderamento feminino, de ter mais mulheres na liderança. Quando você vai para a área de recursos humanos, predominantemente eu posso contabilizar que praticamente 70% das altas lideranças de recursos humanos são mulheres. Por quê? Porque tem um cuidado mais genuíno, a mulher ela tem uma atenção um pouco mais especial, não que os homens não tenham isso, são mais objetivos realmente, mas a mulher ela é predominante no RH. Eu não vejo muito essa barreira, até porque eu sou uma pessoa conversando contigo, bebendo no bar, jantando, pagando conta, recebendo conta da mesma forma. Então eu não tenho muito esse ponto de atenção, não olho muito para isso. O que eu vejo é que as mulheres elas estão cada vez mais tomando as atitudes e elas estão realmente sendo as pessoas que tomam as decisões nas organizações. Isso é muito bom, só que ao mesmo tempo a gente vê muita pauta sobre empoderamento, muita pauta sobre mulheres na liderança, mas as empresas colocando algumas coisas somente como pauta, né? E eu acho que isso daí tem que ser o principal ativo da empresa. Eu acho que a gente, primeiro, não existe... Para mim, não é gênero, não é homem, não é mulher, são competências, são atitudes e é o que você traz de retorno também, porque no final das contas somos empresas, nós somos capitalistas, precisamos no final do dia prestar contas para alguém. Então, o que eu gosto de conversar e estar próximo de líderes e principalmente mulher é esse cuidado. Eu vejo que as mulheres elas têm um carinho muito mais especial, elas têm um olhar mais humano. Agora, também quando você vai para a área de recursos humanos, são negócios. Exato. Então você também precisa focar em negócio. É uma base muito boa, mas eu sou apaixonado por recursos humanos, apaixonado por gestão de pessoas, apaixonado pelas pessoas. Eu gosto muito de conversar, muito de trocar. Eu sempre aprendo muito mais do que eu entrego. E eu acho que esse aprendizado traz também uma bagagem muito grande, porque a gente consegue estar rodando em qualquer lugar, falando em qualquer... Seja com o CEO, seja com o RH, seja com o analista, com o coordenador, com o estudante, com o que for, a gente consegue ter um diálogo bacana. E é um aprendizado muito legal. Muito bom. Você toca em vários pontos que eu queria puxar um pouquinho de cada um. Eu, inclusive, acho que você gosta muito mais de gente do que eu. Assim, muito mais de gente do que eu. Assim, porque naquele jantar, inclusive, eu só fui... Primeiro porque ela convidando, né? E, assim, e a gente estava construindo também uma relação ali. Segundo, porque só iam ter 4 pessoas. E no final só tinham 3, o que é ótimo. Porque pra mim passou de 5, 6, já é muita gente. Eu tenho uma questão social... Já é evento. Uma fobia, exatamente. Uma fobia, uma coisa assim que não tem um carisma ali. Aquela bateria social já não dura muito. Aí a pessoa falou assim, nossa, mas você dá palestra. Eu falo, gente, eu gosto de grupo grande se eu tô mandando. Ah, sim. Né? Se eu tô liderando, se eu tô fazendo alguma coisa, aí tá tudo certo. Eu desço do palco, eu fico que nem noiva. Faz fila, o pessoal chora, abraça, pede muito. Eu viro touchscreen. Acabou aquilo ali, ó, acabou pra mim. Você chama pra gravar um podcast. A nossa subcelebridade aí, a nossa olha subcelebridade, que beleza. Exatamente. Então, é assim, eu acho que tem isso, eu só fui daquele jantar especificamente muito por causa disso, porque conheço também a história de gestão RH, acompanhava você um pouco mais de longe, então foi muito bacana e para mim foi uma surpresa muito interessante conhecer você desse jeito, orientado a pessoas mesmo, né? Você realmente queria me ouvir, me conhecer, porque você já conhecia ela, você fez um monte de pergunta e aí a gente pôde encontrar
grandes intersecções. E eu falei que eu achei você genial, assim, o que você fez, as coisas que você inventa, os produtos que você inventa e tudo mais. Então, quero começar por esse lugar para dizer o seguinte. Você fala algumas coisas importantes. Quando você fala assim, não tem homem, mulher e tal, tem a competência, né? E aí, eu gosto de dizer que eu penso a mesma coisa. Só que para mim esse pensamento, ele tá lá em 2170, né? Que é quando, se a gente trabalhar bastante bem, a gente não vai ter mais as diferenças, né? O problema é que a gente não vai estar lá, né? Pois é, Só mas que a gente aí... tá preparando as pessoas que vão estar. Exato. E aí era essa conversa que eu queria puxar, porque quando a gente vem aqui para hoje em dia, para a gente chegar nesse lugar, tem muito as atitudes compensatórias, né? Nesse sentido. E a segunda coisa que eu quero encaixar nisso é, claro, tem a habilidade do cuidado e a habilidade do negócio. Cada vez mais a gente está vendo que as mulheres têm a habilidade do negócio. E aí, lá na ONG, agora no IPFEM, é uma coisa até que eu preciso te contar, que eu ainda não te contei. Por favor. A gente vai... Vou botar uma nomenclatura de startup aqui, que o pessoal do terceiro setor detesta, mas você vai entender. A gente vai pivotar a ONG para masculinidades. Que bacana. A gente quer assumir o compromisso de falar com 1.000 homens que mandam até 2030. Para apoiar a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E os homens que mandam são os homens da sua cadeira, os CFOs, né? Os herdeiros, os conselheiros, etc., cadeiras políticas e tudo mais. Muito porque a minha leitura, e eu quero saber como é que você está lendo isso, a minha leitura é, as mulheres, ao longo desses, principalmente dos últimos 20, 30 anos, se formaram para dar conta dos negócios, e o que eu percebo é que os homens não se formaram para dar conta do cuidado. E essa conversa, ela tá para trás. E quando eu conheci você, eu pensei assim, nossa, um homem que dá conta do cuidado, né? Dá conta do cuidado no ato do pagar a conta, que seja, mas no jeito de falar, na abordagem, você não fez nenhuma brincadeira que fosse agressiva, assintosa, ofensiva, nada, você não olhou diferente, você não paquerou, você não flertou, nada. A gente parecia que a gente se conhecia há 20 anos e estava ali bebendo num restaurante legal, e que é uma postura que deveria ser, obviamente, o padrão, mas que como a gente fica muito alerta em toda a relação, que a gente não sabe muito bem que tipo de violência e de onde ela vem, a gente se surpreende. Eu me surpreendo ainda bastante quando eu estou diante de um homem que desmonta em mim aquilo que levanta os meus alertas, né? Então, acho que tem um pouco dessa... Queria saber como é que você vê a coisa desse homem que vem para o cuidado, para a parte do cuidado. Eu acho que o primeiro ponto é respeito. Seja homem com mulher ou mulher com homem, é respeito. Você tem que olhar as pessoas realmente com respeito. E eu sempre olho mais... Eu sempre falo que você tem que olhar e fazer o que você gostaria que alguém fizesse com você. Eu acho que esse é o principal ponto. Respeito. Tem pessoas que te dão liberdade, tem pessoas que não te dão liberdade, tem pessoas que falam mais, pessoas que não, tem pessoas que um abraço... Tem gente que não gosta, só que tem gente que é mais amorosa, então te dá um abraço, você tem que respeitar as pessoas. E eu acho que o ponto principal é limite. Tudo tem o seu limite. Não adianta você querer ultrapassar o limite da pessoa. Eu acho que todo mundo entende. Eu sei qual é o meu limite. Para você ter uma ideia, hoje, praticamente, seja em eventos, seja em conexões, a gente tem quase 60% que são mulheres. Então, eu estou sempre rodeado de mulheres, mas mulheres que me inspiram, mulheres que trazem conteúdos super relevantes, mulheres que trazem conceitos muito bacanas. Lógico, não são todas que são dessa forma, mas a gente aprende muito. E o que eu vejo muito, principalmente no meu ponto de vista, eu sempre, como eu falei, eu sempre estou abaixo. Eu sempre tento me colocar não abaixo como cargo, não abaixo como... Entendi. Mas abaixo, assim, de aprendizado. Eu acho que a mulher, ela tem que estar onde está, ela tem que crescer cada vez mais, seja em organização, seja em família. Eu falo pela minha própria família. Minha esposa, ela dedica o tempo dela, muito tempo por conta do meu filho, ela trabalha comigo, então ela tem trabalho, filho, e ao mesmo tempo eu estou praticamente o dia inteiro em reuniões. Então você tem que ter um equilíbrio em relação a isso. Eu sou
a pauta de empoderamento feminino, eu não gosto muito dessa palavra, tá? Eu também não, eu tenho ranço, eu só usei porque didaticamente é assim que as Então pessoas... a gente vai Então nessa vamos entrar forma. nisso, por que você tem ranço? Eu quero falar também, pronto. Não Agora o caos começou, chegamos. Não é empoderar. Eu acho que a mulher ela está onde está porque ela deveria estar, porque ela busca cada vez mais espaço para isso. Então a gente precisa mudar. A gente pode até criar um novo bordão aqui, não sei. A gente pode pensar em alguma forma. E empoderamento está cada vez mais saindo da pauta também das pessoas e da fala das pessoas. Mas é isso, eu tenho um cuidado muito grande. Eu sou uma pessoa muito carinhosa, muito acolhedora. Eu sempre penso no próximo antes de mim. Tá. Então, quando eu vou entregar alguma coisa, quando eu vou pensar em alguma ação, quando eu vou pensar em conversar com alguém, eu preciso entender qual é essa pessoa. Porque às vezes eu tento falar o seguinte, quando você sai da sua casa, e isso deveria ser em casa também, quando você tá com outra pessoa, você tem que entregar o seu melhor. Você pode estar pé da vida, você pode estar estressado, você pode estar cansado, você pode estar com algum problema. Se você tiver e você sair e encontrar alguma outra pessoa e você não tiver 100% da sua tranquilidade, melhor você nem ir. Porque as pessoas, ela têm a primeira impressão. Talvez a sua primeira impressão comigo foi muito boa, talvez outras pessoas possam ter me pegado num dia ruim e não ter sido tão boas. E outra coisa que eu sempre falo é, as pessoas, elas podem ter o porquê. Desculpa, elas podem falar mal de você, mas elas não podem ter o porquê falar mal de você. Falar mal de você, não gostar de você, é uma coisa... Tem gente que eu não gosto. Tem gente que eu não gosto, É verdade, mas... o santo não bate, uma gente, loucura. mas agora, eu tenho alguma coisa pra falar mal dela? Ela fez algum mal pra mim? Não, eu só não gosto, então o santo não bateu, essa energia não tá ok. Beleza. A partir do momento que você tem as pessoas que não vão com a sua cara, ok, tá tudo certo e vamos embora. Agora, se alguém tem alguma coisa pra falar de você, algum mal que você fez pra pessoa, aí realmente você tem que pensar de uma forma diferente. E eu tento tratar isso, seja em casa, seja nas minhas relações comerciais, profissionais. Eu falo que eu tenho muito mais amigos do que clientes, então os clientes no final do dia eles se tornam amigos, a gente conversa mais às vezes de algo pessoal do que profissional. Quando eu entrei na gestão RH, eu entrei como assistente comercial e vendia. Então, aí, beleza, relação comercial e vamos embora, mas mesmo assim você se conecta com as pessoas. Hoje, ocupando a primeira cadeira, eu tenho mais uma linha de relacionamento, de conexão do que comercial, mesmo eu ainda trabalhando com algumas contas, trabalhando com algumas parcerias comerciais. Mas é isso, hoje eu mais converso do que eu vendo. E eu vou te falar uma coisa, as conexões geram negócios, não os negócios geram as conexões. Perfeito. Então, não dá para você inverter isso. Não tem algo... Se você olhar primeiro para o negócio e não para conexão, alguma coisa está errada. Por isso que às vezes eu falo para as pessoas que vendem, os comerciais, poxa, hoje a gente é bombardeado no LinkedIn, no WhatsApp, no e-mail, no Instagram. Esses dias eu recebi até proposta de coisas no Instagram. Eu falei, gente, mas beleza. No Instagram direto pra mim. Não. No Instagram direto pra mim. E as pessoas... Eu tava até encostada de tanto cansaço. E as pessoas elas chegam sem pesquisar de você, sem saber o que você precisa, sem saber o que você Renato, quer. pega na minha mão aqui. Eu recebo todo dia... Gente, eu vou fazer um apelo. Brasil. Brasil. Todo dia eu recebo mensagem no Instagram assim... Oi, você já pensou em lançar um livro? Eu tenho 3 e vários capítulos. Oi, você já pensou em ter alguém para editar os seus vídeos? Bom, eu tenho, né, uma equipe. Oi, você gostaria de sair na imprensa? Joga Ana Tomazelli no Google, pessoal. Eu tava na Globo, dia 8 de março de 2023. Apenas, assim, gente, façam a lição de casa primeiro. Isso que você tá falando é incrível. Mas é porque as pessoas elas não se preocupam com nada. Isso. Elas realmente Elas não só olham. repetem as coisas. Elas não olham. E aí que o relacionamento faz diferença. E por isso que os relacionamentos são cada vez mais difíceis, as pessoas estão cada vez mais definindo as suas prioridades, então não é todo mundo que vai te receber, Sim. não é todo mundo que vai querer um encontro com você, não é todo Sim. mundo que vai querer um almoço com você. Perfeito. E essa é a grande dificuldade da maioria das empresas e da área comercial, porque hoje... Por conta das mídias digitais e por conta da internet, as reuniões hoje, você faz quantas reuniões online? Sim. 30. Agora, quantas vezes você consegue estar com uma alta liderança tomando um café, almoçando, jantando, fazendo um rap Exato. ou fazendo uma reunião presencial? Difícil. Muito. Então, ou você fortalece as suas relações ou seus negócios não vão ser gerados. Tá, eu vou anotar aqui a palavra comunidade pra gente falar daqui a Adorei. pouco, porque eu tenho outro negócio pra falar, tá? Na verdade, eu tenho vários. Comunidade, muito bem. Eu fiz esse apelo aqui emocionado,
porque eu realmente não aguento. Eu falo, gente, dá um Google. No Google não vai demorar, né? Puxa vida. Chama o ChatGPT, tão rápido. Pesquisa. Enfim, fiquei um pouco emocionada. Voltei já. Gosto bastante disso que você fala. Preciso confessar que depois que a gente se conheceu, né? A gente falou, tem várias coisas pra fazer e tal. Quando eu pensei, né, nessa coisa de fazer um podcast falar só com homens, pra quem não sabe, eu sou Rindo no Caos, só fala com homens. Até quando? Não sabemos. Mas tem uma razão pra isso? Não sabemos. Mas você foi uma das primeiras pessoas, assim, a gente logo tinha acabado de se conhecer. E aí, eu achei que você não vinha. Eu preciso dizer. Não porque... Achei você super legal, tal, não sei o quê. Mas, puxa vida, um CEO, né? Um CEO de um grande grupo. Não, eu tô falando isso pra dizer o seguinte. Mesmo eu, que sou uma pessoa que me conecto com as suas cadeiras há 15, 20 anos, né? Na verdade, eu nunca reportei pra um gerente na vida, desde estagiária. Ou eu reporto pros donos da empresa, ou eu reporto pras diretorias ou pros presidentes. Enfim, porque Te dá uma bagagem muito grande. Muito, e porque o grosso mesmo, assim, inicial da minha carreira, isso eu conto no meu livro Carreira Sem Sofrer. Uma grande diretora, Maria Cristina Funk, lá na DASA, eu fiquei quase 7 anos com ela, entrei estagiária, e fiquei debaixo dela até ela sair, e aí quando ela saiu eu já era gerente, Brasil, e uma vez eu perguntei para ela, por que ela não me colocava debaixo. Tudo bem que a gente criou uma área diferente, ela era formada em relações públicas, eu em jornalismo e tal. A gente inventou muita coisa na DASA que estava explodindo na época. Eu fiz 17 MNEs lá. Mas eu falei assim, por que você me deixa debaixo de você, né? Ela dizia, bom, por algumas razões. Primeiro, que você vai matar qualquer outra pessoa, que se não for eu. Segundo, que a sua carreira pode acabar. Terceiro, eu não me sinto ameaçada por você. Que bom, né? Então, eu consigo dar conta de você. Porque você vai muito rápido. Eu olhei pra ela e falei, tá bom. Isso aí. Falei, entendi, tá bom. E, enfim, depois dela, daí eu já era gerente sênior e tal, e aí depois eu virei diretora, enfim, daí virei primeiras cadeiras. Mas tô falando isso, assim, porque mesmo eu acostumada a lidar com C-Level, hoje em dia, a sensação que eu tenho é que tem um lugar, assim, de... eu só vou fazer aquilo que dá muita vitrine, né? Eu ainda não era esta celebridade, como se eu tivesse alguma vitrine hoje em dia, né, gente? Mas assim, imagina, não tinha acontecido nada disso que tinha acontecido na minha vida. Então, em teoria, eu era muito menos interessante comercialmente pra você do que eu sou hoje, que eu ainda também não sou tanta coisa assim. Mas já tem ali uns 75 mil seguidores que dá pra falar assim, oi, gente, olha o Renato aqui, vamos lá, na Gestão RH e tal. Sigam. Algumas sigam, clica aqui, né? Muito bem, assinei a newsletter. Então, que eu não faço nada pra internet, né? Mas enfim, depois a gente vai conversar sobre isso. Então, foi muito interessante porque, e daí eu quero entrar nisso agora, que é o seguinte, quando você fala do relacionamento, quando você aceitou vir aqui, não só pelo meu charme, beleza, sedução, porque eu sou ótima, mas me parece que a sua noção de construção de relacionamento, ela não está circunscrita a esse topo de pirâmide, porque você lida com diretores, vice-presidentes, presidentes, etc, né? Como é que é para você isso, assim? Quais são os seus critérios para falar, eu vou lá falar com a Ana, assim, além da Ana ser ótima. Pode falar, você é ótima. Você é ótima Vamos falar mesmo. de mim um pouco. Você é ótima, excelente, tá bom. Sim, pode maravilhosa, continuar, tá bom. incrível. Muito bom, excelente. Pode seguir. Genuíno. É muito engraçado falar sobre isso, porque quando eu comecei na Gestão RH, e quando eu assumi a primeira cadeira de Gestão RH, a Gestão RH estava em um momento muito difícil, então tudo para mim era motivo de participação. Até porque a Gestão RH era uma empresa de um único dono, que durante 25 anos estava à frente da organização, eu entrei e comprei empresas praticamente sem dinheiro, porque, né, comprei com rendimento do que ela poderia dar, enfim. A gente faz o salto de fé, né, Renato? A gente se acredita. identificou nesse lugar, A gente acredita. A gente acredita na gente, acredita em Deus. Primeiro em Deus, depois na gente. E aí, como foi? Tudo, eu não tinha gestão de tempo, eu não tinha prioridades, tudo que aparecia, eu fazia. Então, uma empresa querendo fazer alguma coisa na Gestão RH por R$500. Essa aí sou eu, fazendo pro bono fora de São Paulo. Faça. Essa aí sou eu. Faça, não tem problema, vamos fazer. Uma empresa querendo patrocinar. Faz. Por quê? Porque naquele momento você necessitava e você estava realmente com muita dificuldade. Aí eu fui construindo, durante os anos, prioridades. Só que, ao mesmo tempo,
as prioridades, elas não podem ultrapassar as pessoas. É o que eu falo, a gente teve uma conexão em primeiro momento que foi muito boa, depois a gente se encontrou outra vez. Poxa, a gente criou uma amizade rapidamente e eu tenho muita energia, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar com pessoas que tenham boas energias, até porque isso fortalece e motiva e anima e é gostoso. Sim. Quando você me fez o pedido, foi muito engraçado, porque eu só falei vou. Foi. Me fala quando, onde não, e vou. Gente, deixa eu falar. Nem perguntei Ele o que nem era. perguntou o que era. Nem perguntei o que era. Hoje em dia, eu sou muito bombardeado por convites para participação. Por Só que isso. só que tem um problema. Eu acho que tem algumas coisas que elas precisam estar alinhadas aos seus valores. Tá. Não adianta eu ir falar em um podcast ou produzir algum conteúdo em alguma coisa que não esteja relacionada a nada que eu faço. Entendi. Só por aparecer. O Renato vai aparecer, fazer 1 milhão de coisas. Não, antigamente eu fazia, tá? Você me chamava pra subir em palco, eu ia. Eu fiz moderação de evento pra um monte de cliente. É mesmo? Muita, eu adorava. Você é ótimo nisso. Eu adorava, por sinal. Você é ótimo Só que você vai chegando num momento e não de ser, porque eu sou CEO, porque isso eu acho a pior coisa do mundo. Você tem que ter acesso às pessoas e principalmente dar acesso às pessoas. O que eu falo é que as conexões, elas não são número de seguidores, o que as conexões são acessos. É quando você realmente precisa de alguma pessoa ou manda uma mensagem, você me chamou como? No WhatsApp. Foi. Eu te respondi. Então, às vezes, você vai mandar mensagem para alguma pessoa, a pessoa não vai te responder. Então, entenda que você não tem um acesso, você não tem a prioridade daquela pessoa. Isso é simples. É isso, tá, gente? Eu só tô com o meu WhatsApp atrasado um pouquinho. Não é que você não vai ter o acesso nunca. É que só por enquanto, entendeu? Você não tem o acesso. Precisava ter uma mensagem no WhatsApp, assim, respondo quando puder, automática. Eu ponho assim, não, ligue direto no WhatsApp, eu posso estar usando o telefone, porque acho que ligar hoje em dia é meio eu não tenho mal mais educado, telefone, assim, é complexo. É complexo. E ele tem mais ou menos a minha idade, tá, gente? A gente passou dos 40 já, né? Tem uma idade que começa com 4. Vamos só ficar com essa informação. Mais fácil. Mais fácil. E aí, eu queria só dar um aviso pro pessoal que tá esperando meu WhatsApp. Você não tem acesso mesmo, mas é só por um tempo, nesse caso aqui. Mas é que eu tô mudando os acessos, mas eu vou te deixar terminar de falar pra Não, pra completar. é porque quando você vai falar... Eu tenho um problema muito sério. Isso é um problema mesmo. Eu tento olhar meu WhatsApp praticamente o dia inteiro. Dificilmente eu não deixo alguma mensagem pra responder. Isso quem me manda mensagem sabe. Nossa, você é muito acessível. Eu falo, esse é um problema que eu preciso realmente mudar. Mas quando a gente fala de CEOs, de RHs ou de qualquer tipo de liderança, eu acho que o tempo ele é muito escasso, a responsabilidade ela é muito grande e os desafios são muito grandes. Quando você olha esses grandes líderes empresariais que realmente são referências no mercado, que tem cases, que são pessoas que você admira, quando você olha o dia a dia dessa pessoa, ela coloca prioridades na vida dela. Sim. Então, exercício físico para muitos é prioridade. Seja às 5 da manhã, às 4, às 6, o que for, é prioridade. Isso. Eu não vou abrir mão disso. Às vezes tem pessoas que falam... Eu estar com a minha família no final de semana ou buscar meu filho na escola. Isso são prioridades. Essas pessoas, elas começam a delegar algumas coisas, principalmente coisas que, no final das contas, tomam muito do seu dia, para que você realmente use o seu tempo com qualidade. Hoje eu tenho praticamente todos os meus grupos de WhatsApp nas conversas trancadas. E não porque eu não quero falar com ninguém, não porque isso consome. A partir do momento que você desvia sua atenção, você está trabalhando, você desvia sua atenção para o WhatsApp, se você tiver 10 grupos, você vai olhar, você vai perder praticamente 10, 15 minutos que você poderia estar fazendo outra coisa. Igual reunião. O que é uma reunião? Porque as pessoas hoje falam, eu quero falar contigo, vamos marcar um call? Daí eu falo, o que é um call? Vamos marcar um vídeo? Tá, mas esse vídeo não pode ser um WhatsApp, esse vídeo... Você não consegue me mandar um áudio? Vamos fazer o seguinte, me manda um áudio, a gente vai trocando esse áudio. Se for um momento da gente realmente fazer um call, eu acho que é necessário pra gente colocar as coisas. O problema o que eu vejo hoje é que a gente está muito, muito próximo um do outro virtualmente, mas muito distante presencialmente. Então, o que as pessoas querem? Encontrar os outros. Por que hoje você tem 1 milhão de eventos? Porque é o momento que você encontra as pessoas presencialmente. E por que cada vez mais os eventos estão perdendo as qualidades? Porque os líderes já cansaram de chegarem em eventos e serem abordados por 1 milhão de pessoas querendo vender, querendo conhecer, querendo se aproximar. Os eventos da Gestão RH hoje, falando um pouco sobre a empresa, a gente é uma referência em qualidade e perfil nos nossos eventos. Por quê? Porque a gente, além de trabalhar líder com líder, a nossa ideia é que as pessoas saiam da rotina e principalmente elas estejam num momento agradável. Todo lugar que a gente coloca qualquer coisa, qualquer
nome via gestão RH, as pessoas precisam se sentir em casa. Ontem eu brinquei em um evento que praticamente todo evento a gente monta casamento, porque você tem coquetel, jantar, show musical, lugar bacana, se conectando com outras pessoas, é praticamente um casamento. Investe para isso também. É uma festa de casamento, viu, gente? Não é que as pessoas casam lá, não, tá? Ah, é verdade, porque senão vão Ficou falar... ruim isso aí, senão ficou ruim. Vamos refazer. As pessoas vão entrar no Instagram da Gestão RH falando, vocês fazem casamento, não. Nossa, é um Tinder presencial, não. Que ótimo. Não é isso não, gente. É que parece um evento social e dá trabalho como um evento de casamento. É só isso. A gente não faz casamento. Não vai tem, lá procurar casamento, não. Não tem altar, fica tranquilo, não tem nada. Não tem aliança sendo trocada, não tem problema. Não tem aquela coisa que você fica parado na mesa, as pessoas vão trocando de mesa, assim, né? Não tem os padrinhos, tem os patrocinadores, que poderiam ser os padrinhos, mas não tem problema. Tá. Mas o que eu vejo hoje, eu acho que é isso. Eu acho que quando você chega numa cadeira de liderança, principalmente em grandes organizações, ontem a gente fez o Fórum de CEOs com o presidente da Amazon, TOTUS, Zeiss Vision, P&G, e você olha essas pessoas de uma forma tão simples, sabe? Tão genuína, as pessoas conversando, trocando, se relacionando. Então você, ao mesmo tempo que você fala, poxa, a pessoa chegou nessa cadeira... Ok, mas o que ela passou por isso? Você acha que essa pessoa ela é intocável? Você acha que essa pessoa ela não consegue? Ela não chega no final de semana e não toma um vinho, não dá risada, não tem porre, não vai ao banheiro, né? Não faz nada. Não, a pessoa só trabalha 20... Não, então o que eu vejo cada vez mais é essas altas lideranças tendo uma gestão do tempo muito melhor e delegando coisas que realmente a gente não precisa fazer. Isso eu tô tentando aprender ainda, viu? Não é fácil, porque eu comecei na gestão RH tomando conta de tudo. Então, em eventos mesmo, eu fazia praticamente tudo. Eu tomava realmente conta de tudo, porque a gente não tinha uma estrutura que tem hoje. É difícil ainda delegar. É difícil. É muito difícil delegar, porque você acha que você vai perder a qualidade. Só que se você não delega, você não cresce. Pois é. Esse é o problema. Pois é. Antes de eu falar dessa coisa, disso tudo aqui que eu tô anotando, que a gente vai juntar uns pontos, me ocorreu uma outra coisa que tem intuição aí também, junto com o seu critério, né? Além da energia. Tem critério, energia e intuição. Você se considera um cara intuitivo? Um pouco. Eu tenho um sério... Eu consigo olhar muito bem as pessoas. Isso... Ler muito bem as pessoas. O meu, assim, quando eu encontro alguém, a leitura, ela é muito boa. A gente consegue perceber. Eu acho que aí vem pra energia. Tá. Porque... Quando você tá, por exemplo, em alguma reunião, em algum evento, em alguma coisa, parece que no outro dia você apanhou, né? Porque... Nossa, sim. Mas tem que tapar o umbigo, né? Mas por quê? O Fábio fala pra mim, você não tapou o umbigo? Aí como é que você tá? No outro dia você tá O Fábio acabada. você conheceu. Não, você tá acabado mesmo. E o que acontece? É muito por conta de energia. Porque as pessoas te sugam. Isso é normal, porque conversa, você precisa estar dialogando, você precisa estar trocando ideias, às vezes, de temas totalmente diferentes. Sim. Então, quando eu olho de intuição, eu sou muito intuitivo em relação à leitura das pessoas. Eu consigo entender um pouco do que as pessoas talvez queiram. Às vezes eu olho... Tem pessoas que falam comigo que eu sei que a pessoa só quer estar comigo por interesse. Okay. Isso é normal e todo mundo sabe, e é o jogo, e vamos embora. Aquele interesse um pouco mais escuso, né? Porque eu defendo que toda relação é por interesse. Sim, isso aqui concordo, é um interesse. Concordo. Casar é interesse. Tudo. Né? Tudo é interesse. Tem interesse de, enfim, que a gente tudo fica juntos, e tudo é feliz. compra e venda. É isso, exatamente. Então, tudo bem, tá, gente? Toda relação é por interesse, tá tudo certo, não tem problema nenhum. O problema é quando, aí eu costumo dizer, né? O problema é quando as trocas não são justas. Sim. Ou quando aquele pedido não é um pedido genuíno. Quando isso eu sinto muito, também tenho sentido muito mais agora. Quando é o pedido só do sugar, né? A coisa meio vampirizadora nesse aspecto mais. Eu só quero meio colonização de exploração, sabe? Vem aqui, tira... Me dei, eu não te dou. É isso, e eu vou embora. E aí, eventualmente, se um dia o contrário acontece, você também esquece o que aconteceu, né? Mas tem uma coisa que é muito complexa. Hoje em dia nós somos muito voltados ao que nós somos e o que nós estamos ligados. É o Renato da Gestão RH. Então, o sobrenome, né? É sempre o sobrenome corporativo. Não tem E aí voltamos para as nossas relações. Porque quando você tem esse nome corporativo, você é muito vinculado porque as pessoas te procuram por alguma coisa que você possa entregar. E tem um ponto que eu sempre trago em várias conversas que eu tenho, que é
você vai entender realmente quem está ao seu lado quando você não tiver nada para entregar para essa pessoa. Porque quando você sai da organização, é impressionante como o cargo é uma coisa complexa. Porque quando as pessoas saem da empresa, elas perdem, parece que o seu DNA. Parece que a Sim. pessoa não é mais importante para nada, não serve mais para nada. Isso é muito ruim. Até porque, no final das contas, são as pessoas. No final das Total. contas, as empresas são voltadas às pessoas. Então, isso para mim, sabe, isso me dá muita tristeza. Tá. Porque eu conheço pessoas, o mundo de recursos humanos mesmo tem uma rotatividade muito grande, então às vezes as pessoas quando estão em certas organizações, todo mundo procura, daí saiu, montou uma startup ou virou Esqueceu. consultor, aí ninguém mais conversa. Deixou de ganhar a Vivo, clicou no Natal. É. Quando eu fiz transição de carreira, foi... E é Foi meio isso complexo, aí, e é é. complexo isso, porque aí você não faz nada do que você prega, porque isso É, é legal, exato. nossa, porque eu preciso cuidar de pessoas, eu sou super isso, super aquilo, Ai. mas daí a hora que você olha pro lado, você fala, beleza, e agora, o que ela tem pra me entregar? Nada. Tá. E é uma das coisas que eu acho que eu faço muito bem, eu tento sempre estar em contato com todo mundo, de uma forma não corporativa. Eu tento olhar a primeira pessoa. E é muito difícil, tá? É muito difícil porque no final, é o que eu falei, no final do dia a gente precisa vender, a gente precisa trazer receita pra dentro de casa, a gente precisa pagar Tudo nossas bem. contas, tudo bem. Só que não dá pra ser 100% assim. Não, eu acho não que isso dá. é muito ruim. E o mundo cada vez mais tá voltado a resultados. É. Resultados rápidos, Resultados financeiros. financeiros, porque é aquilo, se a empresa não dá lucro pra você, você não vai participar. Isso. E te pedem muita coisa mesmo, assim? Bastante. Bastante? Bastante, mas ao mesmo tempo, eu também peço, né? Eu Tá. acho que é isso. Quando é genuíno, ok. Quando a É troca é isso. bacana, ok. Não, porque O eu tô que não pensando... pode o que não pode é aquele negócio. Pô, tem gente que é engraçado. Às vezes a gente... LinkedIn tem histórico, o Opa. WhatsApp tem histórico. Às vezes você Opa. acionou essa pessoa de alguma forma, em algum dia, algum momento, não sei, e a pessoa nunca te respondeu. Nossa. E depois volta te perguntando alguma coisa. E eu falo, eu já falei, inclusive em outra conversa, isso é normal, faz parte do jogo, Tudo tá bem. tudo bem, vamos nessa. Só que aí vem um problema maior, porque, legal, o que é essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa realmente que ela não te respondeu porque ela não tinha tempo, porque ela talvez não viu, porque a gente talvez não É. consiga ver, ou realmente porque você não era interessante no momento e agora você se tornou E interessante. ela nem se deu ao trabalho de alguma coisa. Eu vou esperar esse episódio acabar pra te contar várias coisas que aconteceram nos últimos 6 meses na minha vida, Renato. Nossa, Depois que eu viralizei, Vamos lá. várias pessoas que não me responderam muitas vezes nos últimos anos, só faltou o oi sumida. Entendeu? Não, o melhor Só é você olhar, faltou- o melhor é você olhar a última mensagem, né? só- Daí você olha um ano depois, um ano antes. Só faltou o oi sumida. É Mas difícil. tudo bem também, viu, gente? Provavelmente eu já fiz isso com alguém, então também me pergunte se eu já fiz isso. Vem pra mim e fala assim, nossa, olha só, também fez isso. Então, Tira print. exato, manda prints. Então, quando acabar aqui... Não, eu falei, eu perguntei se as pessoas te pedem muita coisa, porque eu pensei numa coisa pra te pedir, mas eu só vou te pedir fora do ar, porque eu não vou passar vergonha de receber um não gravado, né? Porque você pode dizer um não, obviamente, né? Eu ensino isso, né? Porque você Olha, pede... já que a gente tá falando de caos, né? Quem sabe? Pode ser. Já que a gente já tá falando de polêmica, Tem problema. então eu vou anotar aqui, pedido. Eu vou decidir até o final Pedido, se eu não tem faço problema, no ar pode ou pedir. não, tá? E um ponto de interrogação. Bom, anotei um monte de caótico o meu papel, eu só sempre vou ter papel. Eu tô olhando ele aqui, eu tô tentando só decifrar pelo menos umas duas partes ali, mas não consegui. Não, não, porque a minha letra é ruim, né? A coisa manuscrita é ruim. Mas eu quero fazer só, na verdade, algumas pontuações. Você falou sobre delegar. Pra mim, delegar tem muito a ver com confiança. E confiança a gente constrói mais com o tempo, né? Eu percebo que muitos líderes não conseguem delegar, e sinto que não é o seu caso, mas não te conheço tanto assim. Mas tem gente que não consegue delegar porque quer que o outro faça do próprio jeito, né? Do meu jeito, e não vai ser assim. Mas eu sinto que a maioria é por não confiar nem que vai sair de algum jeito bom. Né? O delegar, ele é muito difícil, eu não consigo delegar todas as coisas, bem que eu queria delegar tudo. Parte muito na linha de confiança mesmo, de você ter Tá. alguma pessoa que você sabe que se tiver algum problema, quando você delegou, ela vai resolver. Porque não adianta você delegar e voltar pra você. Eu acho que esse é o principal ponto. Nossa. Não adianta. Se você delegou e voltou pra você, alguma coisa tá errada. E não, a pessoa também, pra quem você delegou, não é obrigada no primeiro momento saber da resposta ou saber de tudo. Perfeito. Mas não dá pra ir sempre e você explicar sempre. Eu acho que esse é o problema, porque quando... Vamos lá, voltamos à gestão do tempo. Tá. O seu tempo é curto, o seu bom. tempo é escasso. Então, você precisa dedicar ele a coisas que sejam realmente assertivas. Uhum. Quando você delega
que você entende que você perdeu um tempo, que você poderia resolver isso rapidamente, você vai continuar fazendo. Sim. Só que, ao mesmo tempo, você vai perdendo outras oportunidades. Eu tenho muito, quando eu trabalho com alguém, as pessoas que trabalham na gestão RH, dificilmente eu contrato por currículo. Isso eu estava tentando pensar agora, falando sobre isso. Polêmica. Dificilmente eu contrato por currículo, eu contrato mais por conta de já ter trabalhado talvez em algum job com a pessoa, Tá bom. ou por indicação de pessoas de confiança da empresa, Que ou trabalham seja, muito. essa pessoa que é da empresa, é de confiança, ela vai trazer uma pessoa que ela já sabe o processo, então ela sabe que vai trazer. Sim. Ou pessoas que eu conheça que eu falo, eu acho que tem fit para trabalhar com a gente. Tá. Olho bastante currículo, sim, mas dificilmente, eu acho que eu nunca contratei por currículo. Tá. E hoje em dia, outra coisa, falando, para não ser polêmico, quando você fala, é muito mais fácil. Antigamente tinha currículo entregue em todos os lugares. Deixei Hoje, tanto currículo em São Paulo, em portaria de empresa de São Paulo, quando eu cheguei. não, imagino. Você ficar rodando, deixando... Não, aquela Avenida Ibirapuera com a vereadora José Diniz. E ali, amado, um envelopinho vermelho. Você, 22 anos atrás, se receber um envelopinho vermelho com o nome de Ana Gomes, olha o que você perdeu. Isso é verdade. E se tiver guardado... se tiver guardado, já coloca como relíquia. E eu posso assinar, se você quiser. Isso é verdade. Muito Assinaria bom. com nome diferente agora, mas até aí Tudo não bem, teria não tem problema. Tá tudo ok. Uma jovem senhora do século XVI, que pega nome de ex-marido. Mas a gente recebe muito, até porque gestão RH, algumas empresas e pessoas acham que realmente a gente Sim, faz o recrutamento, seleção, imagino. mas não. Mas os currículos, eles me servem realmente para ter uma base, ter um parâmetro, Claro. conhecer algumas pessoas, só que dificilmente eu contrato hoje por Não, um mas eu papel. também não contrato por currículo, não, por isso que eu te zoei. Difícil, eu não- difícil. E eu vejo E cada eu era vez... eu sou diretor de RH, né? Sim. E eu vejo cada vez mais essa dificuldade, porque hoje a gente mais trabalha por confiança do que por qualquer especialização que a pessoa tenha, porque a gente olha muito mais o skill, né? Então esse é o complexo do negócio. Eu vou anotar aqui que você vai voltar, já que você tá assim então, a gente tá assim então, amigo, a gente vai voltar para falar de ferramentas de RH, porque eu acabei de ter uma ideia sensacional. Porque como você é um cara que, enfim, fala a verdade, fala de vida real, Fala mesmo. Isso é bom? isso é maravilhoso. A hora que você falou, eu falei, pronto. Você acha que eu estou ficando famosíssima na internet? Porque se eu te mostrar as mensagens que eu recebo, é muito sobre isso de falar. E nas palestras presenciais também é muito isso de falar assim, Ana, você falou tudo que estava na minha cabeça, tudo que está na cabeça de todo mundo, que ninguém tem coragem de falar, ou que eu nem sabia colocar em palavras e tal. Eu tenho recebido muito esse tipo de feedback. Isso é excelente. Porque te aproxima. E também porque, Renato, assim, a gente tem que parar de jogar o jogo do contente. Definitivamente, assim, sabe? Definitivamente. A gente tem que ter a coragem de sentar e olhar e conversar, mesmo que a gente não possa fazer nada para mudar totalmente aquela situação do dia para a noite. Mas é ter, assim, não é só a coragem, mas é ter não sei, a hombridade, sabe? É ter a honra mesmo de falar assim, puxa vida, é isso aqui. Ainda precisa ser desse outro jeito. Mas a gente sabe que é. E aí eu tenho provocado muito isso nas conversas de saúde mental, principalmente na área da saúde, eu sou muito chamada por conta da minha experiência. E aí eu ouço muitas pessoas falando, não, porque o líder e tal. Beleza, podemos ter essa conversa do líder. Mas aí, na hora que sou eu que vou falar, eu começo dizendo assim, como é que a gente quer discutir saúde mental na área da saúde, se numa equipe de pronto-socorro em que eu preciso de 7 pessoas de enfermagem, eu só tenho budget para 3? Como é que a gente vai falar? Então, aí parece que eu tiro uma venda, assim, do olho das pessoas, sabe? Do tipo, pode falar sobre isso? Eu sinto isso no ar, assim, é quase palpável. As pessoas falando, nossa, mas ela tá falando isso mesmo? Eu digo, como é que a gente vai falar? Assim, eu acho ótimo a gente falar da liderança e tal. Eu não tô dizendo que não é essa conversa. Mas, assim, como é que a gente vai falar sem olhar para isso? O problema é que as pessoas... É muito mais fácil você ouvir o que você quer escutar do que você Não, mas é ouvir o que claro, mas é claro. E a algo gente que vai te provoque. A gente vai produzindo uns delírios coletivos. Mas aí eu tive essa ideia aqui, que a gente vai fazer um episódio de ferramentas de RH. Muito bom. Tem bastante, viu? E aí, pois é. E daí, então, como é que eu quero avançar? A gente tá indo... obrigada aí, viu, produção, pelo aviso do tempo. Eu tô controlando pelo relógio dele. Olha que tudo. A virginiana, verdade, ela tá- dá um tá- jeito, né? Verdade, A tá- virginiana, Agora ela que dá eu um vi, jeito. cada uma. Ela dá o jeito dela, Mauri. Aliás, a gente falando de energia, né? Por isso que a gente grava aqui no Amauri Mauro. Você entrou e falou o quê? Nossa, que lugar legal. Adorei.
Adorei mesmo. Todo mundo tinha que conhecer aqui esse lugar, viu, Amaury? Você é um sucesso total. Muito bem. Gostei, Mauri, parabéns. Excelente. E aí, eu só quero então amarrar umas coisas pelo seguinte. Como eu sou muito esperta, como uma boa carioca, mas esperta no bom sentido, eu inventei esse podcast aqui, na verdade, para ter mentoria com vocês de graça. Estou aqui me aproveitando, Justo. né? Acho justíssimo. Mas não A gente acho que é só as pessoas que são convidadas que tem, viu? Você também você concede uma acha? mentoria boa. Muito bom. Então tá bom. Só não precisa ser no fazano sempre, tá, gente? Que sai caro, não pode. Eu ia perguntar pra você, eu ia fazer uma piada numa hora, eu vou fazer ela agora. Você falou, coisa do, né, se tem o fit pra trabalhar no gestão RH. Eu ia falar assim, você acha que eu tenho fit pra trabalhar? Mentira, Fábio Câmara! Mentira! Não vou mandar currículo pra ele. Fábio, eu não aceito. Você viu que eu não vejo muito por currículo, então a gente já tá conversando. Já eu ia boa. falar, você acha que eu tenho fit pra trabalhar no gestão RH? Mentira, Fábio Câmara. Imagina. Não posso perder esse homem, gente. Falei pra mulher dele assim, você sabia que é seu marido que paga minhas contas? Ela falou, essa foi muito boa. Essa foi boa mesmo. Muito bom. Então, por que eu tô E essa falando foi isso? justa. Justíssima, imagina. Eu tô falando isso pelo seguinte. Você falou muitas coisas. A gente não combinou roteiro, não combinou nada. E você falou muitas coisas que você já passou e já viveu, que eu estou passando e vivendo agora, né? Legal. Então, também me acho uma pessoa muito intuitiva, muito da energia. Também, o que você quer, Amaury? A Amaury tá olhando o quê? O Amaury, ele é perfeito, gente. Aí, quando ele começa a olhar alguma coisa, você fala, tem alguma coisa errada. Não é pra cortar essa parte, hein? O que você quer? Tá aparecendo meus peitos, Amaury? Tá não. Era só pra ter certeza. Olha que cuidado. É a pausa? Não é o momento de pausa? Não, a pausa ao vivo. Ele tava olhando. A pausa ao vivo. Muito bem. Então, Muito obrigada por cuidar de mim, Amaury, do meu corpo, da minha exposição, da figura. Não pode mesmo. Muito obrigada. Imagina. E não é pra cortar não, viu, Paulinho? Diz aí pro pessoal que não é pra cortar, tá? Renato, não corta. É outro Renato, lá que é o editor. Renato, não corta. Então, por que eu tô falando isso? Porque tô com 43 anos, né? Fiz a transição de carreira ali em 2018, mas sempre tive várias coisas paralelas à minha carreira. E desde que eu fiz a transição de carreira, logo depois eu abri, não pode falar assim, viu, gente? Eu fundei a ONG com outras pessoas da sociedade civil, tem um jeito certo de falar que eu estou em treinamento. Essa eu não sabia, não. Porque uma organização sem fins lucrativos, ela é uma organização da sociedade civil, né? Então, você não... você não abre, né? Você funda com outras pessoas da sociedade interessadas naquele tema. Não pode dizer que é dona de ONG também, não pode, isso eu aprendi. Eu falo meio de palhaçada, assim, em círculos muito pequenos, Não pode falar, mas por um tempo tem que ser, porque não você tem tava... jeito. Eu ia falar exatamente isso, porque assim, hoje, o que acontece na minha vida, né? A minha vida, ela tem 3 grandes partes. A parte que dá lucro, a parte que não dá lucro e sou eu que pago até hoje, e a parte que eu não sei se vai dar lucro. Então, eu tenho uma empresa que eu nunca toquei como uma empresa, porque depois que eu fiz, principalmente a transição de carreira, eu vou trabalhando assim, eu nunca parei para vender, eu nunca vendi nada oficialmente. Todo mundo diz que eu vendo o tempo inteiro, que eu sou ótima vendedora. Eu descobri, depois de muito estudar, que eu não gosto do processo de venda. A coisa do fazer os X pontos de contato e fechar, aí tem que assinar o contrato, aí tem que não sei o quê. Isso, pra mim, é meio ruim. Mas, né? Mas a coisa do relacionamento, de dizer o que eu faço, como eu faço e tal. Foi assim que eu e o Fábio, a gente virou, né? Cliente fornecedor, antes de virar amigo, no evento lá da HDI, ano passado. Então, também me acho muito parecida com você nesse sentido. E por que eu tô falando isso? Porque quando aconteceu esse episódio da viralização, então, essa primeira parte da minha vida que dá lucro é o que eu faço como professora, como palestrante, como mentora de executivos, como conselheira de empresas e tal. A parte que não dá lucro é a ONG, que inclusive sou eu que financio há 5 anos. Primeiro, porque eu não queria fazer merda com dinheiro de ninguém, né? Porque todo começo a gente sabe que tem uma perda. E mexeu com dinheiro ferrões. Exato. E segundo, porque eu não queria ninguém mandando em mim. Talvez eu seja Nunca quis? um pouco indomável. Talvez, para algumas coisas. Talvez. Então, só que assim, eu cheguei num ponto, né? A gente lá no IPFEM chegou num ponto que para fazer o que a gente faz hoje, daria para continuar fazendo desse jeito, só que tem muito mais coisa para fazer, muito mais demanda. Então, o IPFEM cresce a passos largos, a gente vai dar espaço para masculinidades agora, sem abandonar a questão das mulheres e tal. E tem a minha terceira parte da vida, que eu não sei se dá lucro, que é a minha vida acadêmica. Então, né, vou, enfim, para a dissertação agora do mestrado, já tenho proposta de uma editora para lançar um livro. Eu pesquiso matrimônio e infidelidade conjugal no lar cristãos. Mensagem no Instagram, é o quarto, tá?
O que que é? Pra quem mandou mensagem no Instagram falando pra lançar o livro, é o quarto já. Então, Exatamente, lembra é quando isso. mandar de novo, atualiza. Atualiza. Lançar o quarto é mais fácil, por busca favor. aí, porque uma editora já me fez proposta, por exemplo, né, pro livro da minha dissertação. Então, e depois desse episódio, então eu tava vindo na minha vida, beleza, sempre foi bastante coisa, eu fazia do cartório ao conselho, era uma coisa que eu falava muito, eu falo, gente, vocês acham isso aqui lindo, né? Eu faço do cartório ao conselho. Eu sento a bunda no banco. Hoje, antes de vir pra cá, eu tava resolvendo senha em bancão, entendeu? Então, as pessoas gostam muito de olhar para a parte editada da nossa vida que aparece, né? E desconsidera todos os pênaltis que a gente pagou, enfim, para chegar ali ou para fazer aquilo. E aí, só que o que aconteceu? Já estava um pouco complexo de administrar, eu já tinha alguns apoios e tal, mas eu nunca me entendi como liderança principal de uma empresa, nesse sentido. E aí, depois do episódio da viralização, como eu passei a ser muito convidada, eu dizia sim para tudo também. Abriu a porta do trem, eu entro. Né? Mais ou menos por aí. Porque isso aqui vai me levar para algum lugar, eu vou conhecer alguém. E, de fato, quando eu pego a minha história, o fato de eu entrar quando a porta do trem abre, isso, de fato, me levou muito longe. E aí, começou a ficar, de 2 meses para cá, ficou impossível. Impossível como matemática mesmo. Eu não consigo mais dizer sim para todo mundo. E eu comecei a ter que deixar de dizer sim para coisas que são muito importantes para mim, tipo, eu tenho um colega na universidade que é professor de geografia do ensino médio numa escola pública em Guarulhos. De filosofia, perdão. Em Guarulhos. E aí ele, poxa, queria muito que eu falasse com os meninos sobre empreendedorismo. Esse tipo de coisa, eu vou dizer sim para sempre. Sim. Para sempre. E eu comecei São suas prioridades. É isso. E eu comecei a não conseguir, porque eu tinha um monte de outros compromissos. De graça também, né? Porque tem gente que abusa. Eu tô enfurecida nessas 2 últimas semanas, depois te conto também. Estou enfurecida porque eu anotei aqui, ó. Eventos mal feitos. Eventos mal feitos. Que a pessoa, né? A organização do evento... Vou desabafar. A organização do evento chama você para falar de graça. E aí, Renato, não te conta. Como que você vai chegar lá? Fora de São Paulo, às vezes. Como que você vai chegar? Pode rir, não tem problema. Como que você vai chegar? Aí, quando você vai procurar... Minha equipe vai adorar escutar isso. Quando você vai lá procurar, a pessoa te conta. Aí você chega lá, mentira, pegadinha do malandro, glu, glu, glu. Não tem o traslado, ou o traslado não sai na hora que você chega, tem que esperar outros 2 voos de 2 pontas do Brasil. Aí você tá toda de preto, num saguão do aeroporto que tá 38 graus, sem ar-condicionado. Você tem que, juro por Deus, baseado em fatos reais, você tem que ir numa lojinha do Duty Free, do lado de fora, comprar um perfume, porque não dá pra você comprar uma camisa nova, né? O caos. Falamos. O caos. Às vezes estou sorrindo, às vezes não, né? E aí, quando você vai lá perguntar, né, pra moça que tá lá, coitada, também a culpa não é dela, você só vai perguntar, fala, você tem uma previsão? Não, em 15 minutinhos sai. Passa 1h10. Você ali, ó, pingando a maquiagem, não deu mais conta. Entendeu? Aí você fala, não, eu vou então de táxi. Porque o meu negócio é assim, só avisa, só conta como vai ser. Eu me organizo, não tem problema. Não tem problema, né? E aí eu tenho que ouvir assim, mas a gente não pode saber da sua agenda. Eu falei, mas você não tá precisando saber da minha agenda. E não é esse o meu pedido, eu acho que você entendeu errado. Eu só estou pedindo para saber da sua agenda. Sim. Para que eu organize a minha. Que deveria ser obrigação. Que eu não perca meu tempo. E aí você chega num grande centro de exposições deste país e não tem água no banheiro. Então, assim, é um empilhamento de desgraça nesses eventos mal feitos. Isso daí aconteceu tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. E eu já estava possuída. Experiência. E eu já estava possuída pelo demônio. Quero entender como foi depois da palestra. Não, então, mas aí você falou uma coisa que eu pensei exatamente nessa situação que eu vivi recentemente. E quando eu falei com a pessoa que me convidou, ele falou assim, não, mas você precisa estar bem para subir no palco. Eu falei, olha só, deixa eu te dizer um negócio. A hora que eu subo no palco, não interessa o que está acontecendo na minha vida. Com você. Não interessa. A hora que eu subo no palco, eu subo no palco. Ninguém sabe se eu tô divorciando, se eu tô com problema, se eu tô com dívida. Enfim, já divorciei e tô com dívida, né? Assim, tô com problema. Ninguém sabe. Quando eu tô aqui, quando eu tô fazendo as coisas do IPFEM, por exemplo, quando eu tô em Gemão, Haiti, ninguém sabe. Mas é para você entregar realmente o seu melhor. Até porque tem um ponto muito complexo que ninguém
todo mundo... Uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, poxa, a pessoa reclama porque eu não tenho tempo, porque eu tô com um problema financeiro, porque eu... Tá, todo mundo tem algum problema. Seja o seu maior ou menor que o meu, mas todo mundo tem um problema. É como você se adapta a esse problema, como você resolve esse problema. Agora, não adianta você transbordar toda essa infelicidade, todo esse caos para a pessoa que está do seu lado. Sabe por quê? Tem um ponto muito complexo. Nossa, todo mundo me adora? Não. Eu adoro todo mundo? Também não. Agora, eu preciso entregar minha melhor versão e repito isso sempre. Porque não que você seja um personagem. Eu acho que isso é muito importante. Você não é um personagem. Só que você tem um nome. O que a gente tem na nossa vida, de verdade, é o nosso nome. Anotei aqui, reputação, que eu quero falar sobre isso. É a única coisa. Segura. Tô que nem o João Kleber. Não, sai daí, para. Vamos abrir essa caixa depois do comercial. O pessoal falou assim, nossa, mas você vê João Kleber, ouve Nativa FM. Gente, pelo amor de Deus, tudo. Né? Nasci pobre no Rio de Janeiro, vocês acham o quê? Nativa eu escuto também. É isso, eu também. Tupi FM e tal. Um beijo pra todo mundo, inclusive. Rádio Vibe Mundial. Pode divulgar também, viu? Ciúme. Não fique com ciúme. Tô pedindo pra você segurar pelo seguinte, porque... Também não significa, além de não significar que a gente não é um personagem, também não significa que a gente tem que ignorar as nossas necessidades e adoecer para dar conta do compromisso. A gente não está falando disso. É bom explicar, você sabe como é que é a internet, né? A gente não está falando disso. A gente está falando de ter uma aderência ao compromisso, né? A gente está falando de sustentar uma postura ética com o compromisso que a gente assume e que, portanto, não são as condições da vida, porque problema a gente vai ter pra caramba, né? Então, não são as condições da vida que vão atravessar e fazer a gente entregar um negócio ruim, né? Então, eu fui muito clara dizendo pra ele, eu subo no palco, não se preocupe. Eu posso estar possuída pelo demônio, eu falei pra ele, entendeu? Mas estarei lá. Estarei lá, maravilhosa. Inclusive, os meus amigos dizem que possuída pelo demônio sou muito melhor. Então, é isso, né? Fica aí. Parece que deve ter sido maravilhosa. A palestra foi excelente. Eu espero que agora eu mando o jovem também cuidar da vida dele, né? Porque eu viralizei falando bem do jovem, agora também eu falo bem do jovem, mas eu mando ele cuidar da vida dele. Porque a nossa geração também tá se fudendo muito. Então, eu tô começando a produzir essas conversas e tá sendo ótimo. Eu fui numa empresa enorme essa semana, que eu preciso te contar que quando acabou, eu descobri que tinham todos os diretores, os vice-presidentes lá. Porque eles foram chegando meio depois. Só o presidente não tava, porque o presidente tava viajando. E eu metendo a boca. Né, uma plateia jovem e tal, de gerentes e tal. Meti a boca. Sempre acontece isso. Quando acabou, bom, disseram que todo mundo adorou e tal. Todo mundo, né? Inclusive os diretores. Acho que mandaram o WhatsApp, sei lá, vem aqui ver o que tá acontecendo. Então, menino, adoraram. Agora que beleza. E tô metendo a boca também, porque é isso, é tirar esse véu, é vida real. Mas a vida real ela é complexa, não é Muito, fácil. muito. Até porque a maioria das vezes a gente posta só o nosso lado bom, né? Nosso lado ruim. Editado, né? Editado. Porque daí eu também acho ruim quem fica postando stories chorando no chuveiro. Eu tenho um pouco de agonia disso, pode rir. Ele tá se segurando muito, gente, pra não rir. A gente não põe sua câmera, não. Fica na minha câmera, aí você fica rindo. Também chorando no chuveiro me dá um pouco de agonia, né? Que intimidade é essa, né? Eu comecei a olhar muito pra internet nos últimos tempos e entender que muita coisa superficial, muita coisa... Também, e muita coisa montada aí sim no personagem, só né? que ao mesmo tempo ela impacta, né? Hoje em dia a gente sempre busca uma inspiração, a gente sempre busca um ídolo, a gente sempre busca em tudo, né? Sim. Então, por exemplo, quem que é o ídolo? X. Então a gente se inspira nessa pessoa, o que essa pessoa faz, a gente quer fazer. Por isso que os influenciadores cada vez têm ganhado mais força, ganhado mais peso, e eles levam multidões, seja do lado bom ou do lado ruim. Sim. Eles levam realmente multidões, porque essas pessoas se inspiram em tudo que ele faz. Isso. Eu tenho um filho de 5 anos que ele assiste vários youtubers e faz coisas. Esses dias ele estava fazendo abdominal e flexão. Falei, meu Deus do céu, com 5 anos. Não, e eu tenho um vídeo, viu? Se der pra colocar, eu tô falando sério. Minha esposa, eu tava viajando, minha esposa mandou pra mim, olha o que o Léo tá fazendo. Não, tô falando sério, eu tenho vídeo. Não, eu tô rindo de nervoso. Ele fez 2 também, né? Tudo bem. Fez uma flexão lá, que a flexão tava bem estranha, mas fez, e abdominal. Eu falei, gente, mas aonde que aprendeu isso? Então, isso é muito complexo. Muito. E o que a gente precisa entender é como as pessoas nos olham. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu também. E eu tenho tanto cuidado com isso a ponto de, por exemplo, ir a eventos e não ficar nas festas até de madrugada. Mas também porque eu sou uma jovem senhora que durmo 10h30 da noite, né? Também tem um pouco isso, viu, gente? Eu não gosto muito de socializar também, mas tem uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, porque
quando eu sentava nas cadeiras de diretora de CHRO, isso era muito importante para mim. Que o meu nome nunca pudesse estar em nenhum tititi. Entende? Mas você concorda comigo que a fragilidade, ela também mostra um pouco do seu lado. Muito. Ela é necessária. Muito. O que a gente, às vezes, eu particularmente vejo, e eu gosto muito, inclusive, às vezes a gente está conversando com uma pessoa que ela tá totalmente intocável, né? Parece que, de repente, parece que nasceu da realidade. Nossa, é impressionante, tá tudo bem. De repente você entrou, você tocou em algum ponto, a pessoa realmente desmorona. E aí, ela se mostrou frágil pra você? Não, ela se mostrou que ela é uma pessoa igual a você, inclusive. Isso sim, não, perfeito. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Presencialmente, assim, numa relação de mais confiança, Tem que ser. A coisa da internet é que me pega um pouco. Mas, falei tudo isso para dizer o seguinte, você descreveu várias coisas que você já passou e que eu estou passando na minha vida, porque essa coisa, né, de dizer assim, chegou uma hora que matematicamente ficou impossível. Não dá, né? E aí já não dava mais para eu ser a pessoa que coloca o pagamento no banco. A gente estava conversando isso, eu e a Mauri aqui hoje, né, quando eu cheguei. Então, chegou num volume. E aí, isso foi no meio do ano, junho, julho, que eu falei, não, eu tenho que estabelecer algum critério, né? Claro, os critérios comerciais são super claros, obviamente, mas eu preciso de alguns outros critérios e eu fiquei pensando na energia, na intuição e tal, não sei o que, enfim. E nas apostas também que a gente faz, né, Renato? Eu acho que tem um pouco disso. E aí você falou uma coisa que é o que tá super pegando, porque essa coisa do quero falar com você. Eu recebo muito, né, por LinkedIn e tal. As pessoas falam assim, como faz para ser sua amiga, seu amigo? Eu falo, trabalha comigo, estuda comigo. É isso. E mesmo assim, quem trabalha comigo, estuda comigo, eu fico sem responder, né, Mauri? De vez em quando, eu não também dou uma respondida, não. Mas é isso, trabalha comigo, estuda comigo. Você vai virar meu amigo. Podcast e tal. Pendura o microfone em mim que a gente vai ser amigo pra caramba. Isso é verdade. Mas porque a minha relação com o trabalho é uma relação de diversão, de relaxamento, por que não, né? E de relacionamento mesmo nesse sentido. E aí, o que começou a acontecer? Eu acabei constituindo um sócio, né? Uma pessoa chegou para trabalhar comigo e a gente combinou que ele ia, então, organizar o financeiro e o comercial para começar, né? Muito nesse lugar de vamos, então, entender agora que isso aqui é uma empresa, né, minha querida? Estamos aí neste volume de faturamento interessante, com as dívidas igualmente. E por que paga ONG, né? Vamos lembrar disso aqui, gente. Quem quiser doar, inclusive... Não, mentira. E aí, ele falou QR Code na tela, QR Code na tela. QR Code na tela. Nossa, eu preciso muito aprender essas coisas. QR Code na tela, vai. Tá bom, gente, peraí, daqui a pouco. Aí, imagina, parece um QR Code mesmo na edição. Mentira, não é pra colocar. Daí, então o financeiro a gente tá olhando e tal. A primeira vez que ele me apresentou um DRE, eu chorei, assim, fiquei muito emocionada. Falei, ok, sabemos agora o tamanho do buraco real, né? Porque eu tinha ali de cabeça. Mas, a parte comercial... começou a acontecer uma coisa muito interessante que foi, ele disse assim, se todo mundo tiver acesso a você, a gente tem um problema. Mas assim, indiscriminadamente. Porque todo mundo vai querer uma conversa com você. Sim. Só que se você atender 10 pessoas que só querem conhecer o seu trabalho, claro, a gente precisa se arrumar melhor na comunicação também, para explicar melhor o seu trabalho e tal. Mas se você falar com todo mundo que só quer falar com você, e aí ele falou uma coisa... que eu pensei assim, meu Deus do céu, será que eu não posso mais fazer isso? Porque ele falou assim, você entrega tanta coisa em uma hora, você resolve a vida da pessoa de tanto jeito em uma hora, que essa pessoa vai falar, tá bom, e naquela hora ela vai embora. E aí ele falou assim pra mim, e eu sei que você fundou uma ONG para concentrar todas essas coisas, né, de graça que você fazia já na vida. E por que você está ainda fazendo fora disso, né? Vamos dar uma organização. Enfim, me botou ali no meu lugar, né? Que eu também deixei, gostei. Eu só falo assim, manda em mim, gente, por favor, obrigada. E aí, essa coisa da prioridade que vai te tirando do caos, mas até a gente chegar, tem um caos também. Porque eu estou, neste momento de caos, dizendo... Então, a gente fez, por exemplo, uma tabela, né? A partir de algumas combinações de coisa que eu posso oferecer. Aí chega uma organização do Sistema S, Sesc, Senai, né? Enfim, Senac, que eu amo, sou apaixonada, a pessoa fundadora de ONG, né, gente? Chega uma organização do Sistema S, aí fala assim, mas eu não tenho esse dinheiro, pode fazer por R$1.500? Pode. Ele fala, não, pera, calma. Não calma. pode. Não pode, calma. Aí eu digo, mas não, eles não têm dinheiro. Aí também R$1.500 não, né, Ana Cláudia? Tipo, sabe, uma coisa meio... E aí eu tô lidando
com isso dentro de mim, que é... Eu odeio a palavra propósito também, enfim, empoderamento também. Mas eu vou falar porque é como as pessoas conhecem, tá? Como é que eu vou equilibrando... E aí eu sou experimental, né? Eu sou empírica. Como é que eu equilibro o propósito com aquilo que é comercial, para também não ser trouxa? Porque nas últimas 2 semanas eu me senti bem trouxa, assim. O problema é que as pessoas... O não, como... Tem um amigo meu que fala, o não a gente já tem toda hora. Não, eu vou tentar humilhação. Realmente. Eu sempre tento a humilhação. Realmente. Só que tem um ponto que eu comecei a aprender, ainda não cheguei no déficit ali comum, mas eu comecei a aprender que as pessoas, elas vão pagar se elas verem e encontrarem valor. Elas vão pagar. Elas vão pagar, mas foi isso que e sabe me qual é o ajudou a problema? entender. E sabe qual é o problema? Se elas não pagarem pra você, elas vão pagar pra outro. Eu vejo tanta empresa investindo em tanta coisa ruim, investindo um caminhão de dinheiros. Eu falei dinheiros, viu? Eu falei dinheiros, mas proposital. Dinheiroso mesmo, porque é bem muita coisa. Vamos fazer um minuto de silêncio aqui por causa disso? Sim, apenas sim. E são as empresas que me pagam muito bem, que me fizeram ter a certeza de que, cara, eu tenho algum valor, entendeu? Tem uma coisa que aí você vai muito em quem... Como eu falei, quando eu comecei com a gestão RH, eu vendia praticamente o valor de bala. E vendia. Mas era necessário no momento. E muitas empresas são patrocinadoras hoje ainda da gestão RH, investindo muito mais. Tá. Você tem que entregar valor em todo o seu produto, todo o seu serviço. E tem um ponto muito especial que é: todo mundo gosta de exclusividade. As pessoas gostam. Por que as pessoas pagam caro em produtos que você tem algo muito próximo, muito mais barato? Por causa da exclusividade. Por que o Rolex é o Rolex? Por que a Apple é Apple? Perfeito. Enfim, você paga pela exclusividade, você paga pelo status. Uhum. A partir do momento que você diz sim para tudo, você não está sendo exclusivo para nada. Você não consegue estar em todos os lugares, todos os momentos. Você não consegue fazer 1 milhão de palestras. Você não consegue... E aí, é aquilo. É de você colocar sua prioridade na frente. Eu preciso fazer 30 palestras ganhando X, ou eu posso fazer 5 palestras ganhando Y? O meu tempo ele vai estar sendo muito mais estruturado, o meu valor ele vai estar sendo muito maior. Então, tem algumas coisas que dá para você colocar como prioridade, mas não é fácil, é muito difícil. Eu falo porque tem coisas que eu ainda não consigo fazer, tem coisas que a gente ainda não consegue mexer no valor, e eu te falo que se eu aumentasse, com certeza venderia. Vamos fazer um minuto de silêncio aqui pela minha condição, né? Porque eu também fiquei pensando essa semana que ser uma pessoa que é sempre de boa, porque eu sou muito de boa, do tipo assim, então você me chamou pra fazer alguma coisa, mas não sei o que tal coisa deu errado. Não, e se você me avisa, cara, eu só vou ficar puta se você não avisar e não cuidar também de mim, do meu tempo. Mas se você me avisar, fala, puta, Ana, deu uma merda, não sei o quê. Eu falo, Renato, relaxa, eu sou de casa. Bom, você chegou, quem é que foi pegar café pra você? O Amaury não deixou, né? Porque o Amaury é essa pessoa que serve muito bem. Mas eu estou aqui no estúdio de Amaury, já me sinto muito de casa, e você chegou, eu falei, toma aqui um café, eu sirvo café, carrego sofá, né? Carrego mesa. Então, pra mim, não é um problema. Mas quando eu junto todas essas coisas, eu essa semana fiquei muito mesmo com a sensação de que, assim, eu vou fazer uma comparação muito ruim, 2. Se tivessem contratado a Maria Helena Trajano ou a Maria Luísa Trajano... É Luísa ou Helena? Meu Deus, peraí. Luísa, obrigada. A Maria Luísa Trajano ou Cortella... Agora, alguém pode checar no Google se é Maria Luísa ou Maria Helena Trajano? A Trajano, do Magazine Luiza, você sabe. Luísa, Maria Luísa Trajano. Põe uma campainha aí, viu, Renato? Eu fico pensando assim, será que tratariam a Maria Luísa Trajano desse jeito, não. Ou Cortella desse jeito? Já te falo que não. Já te falo que não. Não, pra mim é óbvio que não, né? Então, aí você fala, mas você tá se comparando. Que eu queria ser tratado igual, entendeu? Posso não entregar tanto ainda, mas, poxa vida, entendeu? Queria ser tratado igual. Porque daí a gente entra naquela coisa de todo mundo precisaria ser tratado com um pouco mais de cuidado. Essa é a primeira coisa. A segunda, que também é uma comparação péssima, é assim, puxa vida, a Anitta, olha com quem que eu vou me comparar. A Anitta... Você tá com umas comparações boas, né? Eu tô com umas comparações ótimas, porque eu vou te dizer por quê. Por quê, Renato? A Anitta, ela fazia show em Honório Gurgel pra receber 1 litrão. Entendeu? R$50. Que é assim que, né, gente que não é herdeiro de dinheiro, só de dívida, trauma, né, e doença,
É assim que a gente faz mesmo, né? Você falou, eu fui assim, nasci bastante pobre e tal. Hoje em dia, não dá pra Anitta fazer um show no bar de Honório Gurgel pra receber o litrão. Ela pode querer fazer de graça, mas a estrutura que ela tem que montar também é tão grande, porque ela tá num outro lugar, e aí, claro, proporções devidas aqui, viu, gente? O que eu fico pensando é assim, tá tudo bem chegar num momento da vida, da carreira e tal, que você, de fato, já construiu alguma coisa, porque, assim, tudo isso que tá acontecendo também não é... Tem gente que acha que eu comecei a existir agora, né? De março pra cá. 25 anos de carreira, 19 M&As, 15 países, tipo, sabe? 3 idiomas, não sei quantos MBAs, sabe? Precisou viralizar. Precisei viralizar pra ser a mocinha do RH que viralizou na internet. Tem gente que me apresenta assim. Agora eu peço pra todo Sério? mundo. Eu fui apresentada Que assim beleza. 3 vezes. Aí agora o pessoal falou assim, como é que você quer que te apresente? A mocinha do RH que viralizou na internet. Aí eu chego lá, me apresento e tal, dou algumas credenciais, dependendo do público. Mas é muito interessante, assim, porque eu tenho feito esse exercício comigo de dizer, querida, tá tudo bem você não conseguir mais fazer certas coisas por alguns critérios, e aí separar, e aí o meu sócio me ajuda muito, né, separar um pouco, assim, essa proporcionalidade do tempo, mas eu tô falando tudo isso para chegar num ponto que é, isso que você acabou de dizer, que é dentro disso que você acabou de dizer, que é, eu nunca, lembra que eu falei que eu nunca me entendi como uma empresa, né? Eu nunca coloquei o dinheiro na frente. E eu não tô falando isso aqui, que é altruísta, não, porque para sustentar a ONG 5 anos já foram 890 mil reais. Tá certo? Em 5 anos. Então, precisa de dinheiro, certo? Só que eu fecho as coisas e faço as coisas e etc. Olhando primeiro, entendeu? Eu olho para dinheiro também, mas eu olhava primeiro para algumas outras coisas e aceitava. Tudo no passado, o Alisson vai estar tão orgulhoso de mim. Um beijo, Alisson, que é o meu sócio. Né? Então, assim, eu aceitava, mesmo que o dinheiro não fosse interessante, porque alguma coisa eu via ali. E o que aconteceu, então, no meio do ano, que fez, né, eu e ele, a gente fazer a sociedade? Eu preciso colocar o dinheiro na frente, pelo menos por um tempo. Isso não é nenhum problema. Isso pro feminino é muito mais complexo. Concordo. Né? Mas é assim, às vezes eu quero muito alguma coisa, mas, cara, eu vou perder, é isso, um dia inteiro viajando para algum lugar fora de São Paulo, vou deixar de fazer um monte de coisa, para não ganhar financeiramente nada. Aí também já não dá mais. Não. Então eu estou neste momento, e é assim que eu mergulho na reputação. Por quê? Por que eu fico fazendo essas conversas comigo e com o meu analista, né? Um beijo também para ele. Por que eu fico fazendo isso? Porque eu comecei a ficar com muito medo de me tornar a pessoa snob, de me tornar a pessoa inacessível, de me tornar a pessoa que não é mais de boa, de falar, agora subiu a cabeça só porque viralizou na internet. Mas isso é normal. E tudo bem também quem fala, gente, foda-se, tá tudo certo. Mas pessoas importantes na cena, importantes eu tô dizendo de importantes relacionalmente, mas também de importâncias do capital, porque uma vez uma pessoa que eu conheço fez um post no LinkedIn antagonizando uma pessoa e eu, dentre várias. E eu fiquei muito puta, mas a gente já voltou a ser amigo de novo, tá tudo certo. Só que eu fiz desse limão uma limonada, porque eu entrei em contato com esse cara que estava antagonizado comigo, né? Que eu nem sabia quem era, não sabia nem que ele existia. E eu descobri que eu conhecia uma pessoa amiga de infância dele. E fui... Relacionamento é tudo, né, menino? Tudo. Eu fiz 2 ligações, Renato. Já Descobri a amiga de infância. Entendeu? Pertinho de mesmo. mim. Nossa, eu fico impressionada. Bom, daí... Mandei uma mensagem pra ele com um print, falei, olha, fulano, puseram a gente antagonizando aqui, tá tudo certo, já resolvi com o moço, mas eu não posso ter um cara como você não gostando de mim ou tendo uma má impressão de mim. Se você tiver que me odiar, que seja culpa minha. Vamos tomar um café? Aí foi a fulana que me deu seu telefone, tal. Ele carioca, né? Puta que pariu, que abordagem maravilhosa. Claro, toma aqui o telefone da minha secretária. Era uma conversa de 15 minutos, eu fiquei 1h15 com o presidente de uma grande organização. E aí, a gente realmente tá em lugares opostos para um monte de coisa. Mas a gente descobriu tanta intersecção. Sim. E, como diz um amigão meu da universidade, lá do mestrado em Ciência da Religião, ele fala assim, Ana, uma das suas grandes habilidades é negociar com o diabo.
E aí ele descreve uma coisa que Você vive no caos mesmo. Não, e que eu falo muito para as pessoas. Eu digo, eu não quero ficar pregando para convertido. Sim. Por isso eu tenho um podcast Só Fala com Homem, porque teoricamente nós estamos em lugares relativamente opostos. Sim. E é possível a gente encontrar intersecções e assumir alguns compromissos, né? E aí, no final dessa conversa toda com ele, ele falou, e ele vai vir gravar aqui, enfim, em breve. Ele aceitou. Ele falou assim pra mim, sabe o que é, Ana? Eu aprendi uma coisa com você hoje. Quem tiver que me odiar, que seja culpa minha. Mas é o que eu falei no início. As pessoas podem odiar, isso. você por algo que você tenha feito Isso, pra ela. eu escrevi aqui, por que falar mal? Agora não adianta a pessoa te odiar só por imaginar quem você é. Aí a gente chega na reputação. A Vai. reputação eu acho que o nosso tempo, uma vez, eu nunca, né, tive esse negócio de, quanto vale sua hora? Eu nem sabia quanto valia a minha hora. E uma vez eu estava conversando com o presidente de uma grande organização, isso em 2019. Hoje ele é conselheiro da empresa e convidei ele para um evento. Falei, poxa, eu preciso de você no palco. Vamos, sem problema. Mandei no WhatsApp também, super rápido, assim, respondeu rápido. Isso é bom, né? É bom você ter acesso às pessoas, isso é maravilhoso. Sim. Aí ele me respondeu, eu falei assim, beleza, só que eu não tinha gente pra cuidar de conteúdo, não tinha nada. Era eu mesmo, vambora, e mais umas 4, 5 pessoas ali, vão rodar. Tá. Aí eu mandei pra ele, poxa, eu preciso de 1 hora sua pra gente, né, trocar, entender o que você quer falar, pra aí sim eu não tinha chat GPT, não tinha jornalista, não tinha nada, pra eu conseguir pensar o conteúdo que a gente vai abordar. Vamos beleza. pegar essa vodka aqui embaixo. Mentira. Beleza, mentira. Aí que é uma cesa, não tem problema. Aí ele falou assim, Renato, eu não tenho essa 1 hora. Eu falei assim... Como assim? Legal, mas como que a gente vai fazer isso? Me manda, a gente vai trocando. Isso. E sem problema algum. Ele falou assim, e deixa eu te fazer uma pergunta também. Vamos... E por fim, né, eu vou te contar, essa 1 hora que eu tinha pedido pra ele, ficou mais de 1h30 que a gente ficou conversando com uma mentoria. Mas enfim. É isso. Ele falou assim pra mim, deixa eu te falar, você sabe... Você tem noção de quanto é a sua hora? Eu falei, eu não tenho nem noção de quanto. Oi, lá pergunta. Aí ele falou assim, não, você tem que ter noção disso. Você no seu... E outra, não é porque eu tô na posição que eu tô. Você, seja qualquer posição, você tem que ter noção da sua hora. A sua hora, ela precisa ser valiosa. Seja 10, 100, 1000, 10 mil, 50 mil, 100 mil, a sua hora, ela tem um valor. Cada hora que você perde para uma coisa que não seja significativa, você está perdendo dinheiro. Então, por isso que os grandes líderes hoje, eles têm um cuidado com o tempo muito grande, porque a hora deles é caro. Por que as pessoas, os líderes, os CEOs, enfim, eles têm muitas pessoas comandando as partes operacionais? Porque ele precisa ser estratégico. 1 hora da estratégia dele impulsiona a empresa com valores absurdos. E aí eu chego no ponto que você falou, você tem que ter noção da sua hora. Tem coisas que a gente vai fazer até de graça, ou a gente vai perder dinheiro, mas por quê? Aí entra o seu propósito. Sim, de você fazer porque você quer. Mas é negócio, mas essa hora eu tô fazendo porque eu quero entregar isso de graça e do jeito que eu quiser e dane-se. O problema maior é, se você fizer tudo isso de graça, você não vai conseguir pagar suas contas. Então, quando você olha para o seu tempo, que você fala, poxa, eu falo não. Eu fiz uma mentoria... 1 ano atrás? Acho que 1 ano atrás. Com um grande mentor e ele me falou... Eu tenho um sério problema, que provavelmente é o mesmo que o seu, pelo que eu entendi. O falar não. E não é só o meu, mas deve ser de um monte de gente. Tá. O falar não é muito complicado, porque quando você fala não, você está quebrando uma barreira. O sim ele é muito mais fácil. Quando você fala sim, sim tem a sequência. A pessoa te pediu, sim, ok. Agora não. A pessoa fala não? Não, tá, mas não por quê? Tá. Às vezes você pode falar, eu vou falar não, a pessoa não vai querer mais falar comigo, a pessoa vai me odiar, a pessoa não vai me... Enfim. Vou esperar você terminar para explicar uma coisa. O não é muito difícil. Tá. Só que o não é necessário. Se você falar sim para tudo, alguma coisa vai acontecer com você. Porque não tem como. Não existe o não para o sim para tudo. Isso é impossível. Pois é. Eu vou te explicar como é que acontece comigo. Eu, inclusive, sou muito conhecida, principalmente na minha família, um beijo para minha família de origem, né? Por dizer não. Ah, é? É. Então, mas eu vou te explicar. Porque você tem razão, mas é um pouco o contrário também. Por quê? Sou muito conhecida por saber dizer não. Tanto que no IPFEM, um dos nossos princípios é para todo não a gente entrega um sim. Que legal. Porque como a gente é uma ONG de gênero, o que cai do tipo, vamos juntar absorvente para entregar para as mulheres moradoras de rua, super nobre, mas se eu parar para fazer isso, eu não faço o que eu me propus a fazer. Então, eu fui desenhando ao longo dos últimos 5 anos um ecossistema, porque eu vou te dizer não, mas tem quem faça.
Então tá aqui. Então, para todo não. Então, lá no IPFEM, a gente é treinado para todo não, a gente entrega um sim. Você tem uma solução. Então, se a gente tem um não, se a resposta é um não, qual é o sim dentro desse não? Porque isso é muito da minha vida. Mas, por que eu tô te dizendo isso? Porque no trabalho, que é um lugar de bastante prioridade em mim, eu não gosto de dizer não para mim e pro que eu faço. Porque, intuitivamente, eu fico pensando assim... Mas e se isso aqui eu me deixar de levar para algum outro lugar, entendeu? Então, Sim. daí eu perguntei se você era intuitivo, porque... Mas você acha que isso é uma insegurança? Não, na verdade, é só uma coisa de... O que eu não tô vendo aqui? E aí eu me refugio muito na minha intuição, Sim. no meu corpo e etc. E aí, isso começou a me dar angústia. Porque como o volume, de fato, se tornou Muito impossível, eu moro no 23º andar de um prédião. E aí eu olho lá pro céu na minha varanda e falo assim, gente, o negócio é o seguinte, eu preciso de mais ajuda para reconhecer, viu? Mais rápido. Você tá mais próximo. Mais rápido, exatamente. Eu sou uma pessoa boa, assim, eu posso pedir, né? E aí faço uma chantagem emocional e geralmente funciona. Mas assim, eu não gosto de dizer não pra mim e pro sonho que me tem. Porque eu não tenho Legal sonho. isso. Então, assim, o IPFEM, o pessoal fala assim, o IPFEM é minha grande travessia, né, na vida. O pessoal fala assim, nossa, que lindo, né? Eu falo, gente, eu não tenho esse sonho, o sonho é que me tem. O IPFEM é que me tem. Então, o mínimo que eu posso fazer é estar pronta, saudável, disposta, entregando o meu melhor, entende? Porque eu morro de medo de chegar no céu e alguém falar assim pra mim, querida, você tinha que ter feito isso aqui. E não fez. Por que a senhora não esteve fazendo? Me conta um pouco mais. Tava dormindo, linda? Ah, que pena, né? Poderia estar acordado. Poderia estar o quê? Né? Ah, tava com preguiça. Ah, puxa vida, vai dando um X. Imagina pro virginiano você chegar no céu e não ter feito o que você tinha que fazer. Então, eu não gosto de dizer não pra mim. Isso eu entendi em análise. Mas você acha que o não pra você, ele é mais complexo do que você falar não pro próximo? Completamente. Eu digo não pros outros super fácil. Olha como que são as coisas. E como são as pessoas. Eu sou totalmente contrário. Mesmo, juro por Deus, muito Renato. Complexo falar não Porque pras dizer pessoas. não pra mim, principalmente pras coisas que são de graça, é como se eu estivesse dizendo não pro IPFEM, ou como se eu estivesse dizendo não para um avanço social, porque muita gente já me disse sim na vida. Eu peço pouco também, a verdade é essa, tá? Vou te pedir um negócio, talvez ao vivo, mas peço pouco, tá? E tenho, acho que, muita noção, assim. Eu nunca peço, por exemplo, de graça uma coisa que a pessoa vende como um trabalho dela. Jamais. Isso eu acho importante. E não peço desconto para, por exemplo, mulheres que são empreendedoras, entende? Então, eu acho que é um pouco desse tipo de postura ética que a gente precisa discutir um pouco mais. Estamos com quase 1h20, aqui segundo o seu relógio de programa. A gente vai se... Eu tô falando que a virginiana dá um jeito. Vou virar depois que tiver uma hora. Eu viro o relógio aqui, que é mais fácil. Aí a gente vai... Pra eu não ver, a gente vai ficar 3 horas aqui, porque você fala pra caramba, eu também. Então, eu juro mesmo, assim, porque parece que dizer não é pra esse lugar. Então, com quase 1h20 aí de episódio, eu quero, então, me encaminhar pro final, porque você faz uma coisa que eu quero fazer também agora, que eu faço sempre, e aí eu quero falar de comunidade. Eu quero encerrar essa conversa. Aprendi muito, assim, achei sensacional. E aí eu queria falar de comunidade, porque você faz uma coisa muito interessante, que é você começa servindo. Sim, sempre. E eu a vida inteira falo isso para as pessoas, né? Então, mesmo quando eu vou num evento que eu tô falando de graça, eu falo assim, olha, eu fiz evento por 25 anos, se você quiser ajuda, eu ajudo real, né? Real, assim. Fazer uma Nesse ligação. ponto, a gente é bem parecido. Faço, né? Então, eu sempre começo servindo o que você precisa, do que eu faço, se eu sei que tem uma filha, um filho, né, numa situação e tal, uma esposa, pode mandar ligar para mim, eu acolho, eu encaminho, não importa. Eu começo sempre servindo. E aí eu queria que você me falasse de comunidade, porque o ser humano, ele é gregário, né? E a gente é aldeia. E eu sei que o pessoal fala assim das comunidades digitais e tal. Isso para mim é só voltar a ser aldeia, né? Sim. Numa configuração diferente. Como é que você pensa comunidade e como é que você constrói comunidade? Como é que é? Confiança, relacionamento e principalmente uma mesma base de propósito. Tá. A gente sempre gosta muito de estar com pessoas que tenham algo parecido conosco. Tem gente que gosta de estar com pessoas diferentes. Eu gosto também, eu acho que é necessário, a gente está aprendendo, evoluindo cada dia. Quando eu falo de comunidade, e eu posso falar um pouco sobre tudo que a gente faz hoje, eu acho que esse servir, eu acho que é muito bom.
De verdade. Você servir o próximo, até para você, faz muito bem. Só que você não pode servir o próximo de uma forma que seja só o servir. Você também precisa agregar, você também precisa receber algo. Não adianta só você entregar e não receber nada em troca. Comunidade, para mim, são pessoas com o mesmo propósito, com os mesmos pensamentos, com os mesmos objetivos. Até por isso que quando a gente vai em algum lugar, que a gente está com pessoas que a gente gosta, a gente quer sentar na mesma mesa. Pois é. Por que a gente joga futebol no mesmo time? Por conta disso, que a gente está com pessoas que a gente gosta. Por que a gente sai via... Vamos lá, você convida quem? Você conhece quantas pessoas? 1 milhão. Quero ter 1 milhão de amigos. Você conhece um monte. Quando você chama pra sua casa? E nenhum, isso pra na mim... verdade, nenhum. Eu tô falando que eu não sou social. As pessoas não acreditam que eu não gosto de gente. Eu falo, gente, se eu gostasse de gente, eu não consertava gente. Isso também é verdade. Entendeu? Isso também é verdade. Não dá pra ser... E tem gente na internet que fala assim, ai, mostra seu quarto. Que meu quarto, gente? Entendeu? Sua geladeira tem álcool e tem Opró, do Guilherme. O Guilherme abre a geladeira, meu filho de 16 anos. O Guilherme abre a geladeira e fala, isso aqui parece casa de solteiro. Né, entendeu? Então, as pessoas têm uma coisa com intimidade. Não vai na minha casa, gente. Obrigada. Tá. Mas é isso, você talvez em algum momento. Vamos combinar isso aí. Vamos lá. mas o que eu penso é a comunidade. Poucas pra mim pessoas. é isso. A gente convida poucas pessoas pra nossa casa. E comunidade, e pode ser comunidade, pode ser, enfim, linha de relacionamento, pode ser o nome que quiser. Pra mim são as pessoas que mais eu tenho afinidade, que mais eu quero ter por perto. Eu gosto muito, eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas que acompanharam a minha trajetória de vida. Então, meus amigos que são lá de São Carlos, que é a minha cidade, eu carrego eles até hoje, são padrinhos de casamento, a gente faz viagens todos os anos juntos. Eu conheço muita gente de São Paulo, conheço pra caramba. São Paulo, ele tem um grande problema, que São Paulo distancia as pessoas por conta de trânsito. Poxa, no interior, você sabe, no interior você tá aqui, vamos sair pra jogar um futebol, é 5 minutos, vamos fazer churrasco depois, é mais 10. Sim. São Paulo não, além de São Paulo ser uma correria frenética, as pessoas estão cada vez mais estressadas, cada vez mais doentes, então as relações humanas hoje elas estão muito mais difíceis, por isso que quando você tem pessoas e uma comunidade, aí você pode trazer como comunidade pessoas que você tem confiança, que você gosta de estar perto, cada vez mais você vai querer estar perto dessas pessoas, porque elas te fazem bem. Sim. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar o bem, de encontrar coisas que nos façam bem. Sim. A gente fala, poxa, pensa que nós praticamente somos robôs. Qual é o nosso processo? Nosso processo é dormir, aí a gente acorda, a gente tem uma rotina de fazer exercício, talvez, ou de responder e-mail, ou de comer, ou de não comer, ou de fazer jejum. Aí a gente passa o nosso dia inteiro trabalhando, aí o nosso dia é super atarefado, super cansativo, a gente volta, a gente está cansado, tem alguma coisa para fazer à noite, se você tem família, às vezes você janta, você vai assistir alguma coisa. Então a nossa vida ela é muito moldada a praticamente a mesma coisa todos os dias. Sim. E aí, qual é o seu refúgio disso? O seu refúgio, às vezes, é um esporte, seu refúgio, às vezes, é uma viagem, seu refúgio, às vezes, é estar com a família, seu refúgio, às vezes, para algumas pessoas, é beber um vinho, é tomar uma cerveja, é dar risada. Então, para mim, comunidade, seja de 1, de 2, de 5, de 10, de 100, de 1000, são propósitos iguais com pessoas que realmente te dão alegria. Porque não adianta. Às vezes a gente está num mundo realmente caótico, num mundo de caos, onde a gente cada dia mais está sendo cobrado por resultados rápidos, as coisas sendo muito demandadas, as pessoas nos acessando toda hora. Sim. Então, quando as pessoas nos acessam, a gente quer dar atenção. Eu sou dessa forma, eu sou muito parecido contigo. Eu quero dar atenção não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque se a gente não cuidar da gente, a gente tá morto. Não, realmente morto. E eu tenho um ponto que eu trago em várias entrevistas, vários conteúdos que eu faço, que eu entendi qual é o valor da vida quando eu perdi meu pai, que foi ano passado. 2 dias antes dele falecer, ele estava querendo fazer pedido e pedindo para eu resolver as coisas na próxima segunda-feira. Então, até quando a gente vai se desgastar? Até quando a gente vai praticamente nos matar todos os dias, pensando no futuro, sendo que a gente não está olhando nem para o presente. Às vezes a gente não cuida nem... Às vezes a gente não... Eu não vou no meu... Eu até brinquei antes, né? Que eu falei, meu cardiologista mandou mensagem. Poxa, eu tenho tempo para um monte de coisa. Por que eu não tenho tempo para ir no médico? Você falou da gestão do tempo. Você escolhe o seu tempo, você escolhe a sua prioridade. Eu tenho 10 reuniões do dia. Quer saber de uma coisa? Não vou fazer minhas 10 reuniões. Acabou, eu vou tirar o dia hoje para ir no médico, eu vou tirar o dia hoje para fazer. Mas eu vou te falar, é muito difícil. Eu falo muito isso, só que muitas vezes eu não consigo fazer. Tem períodos e períodos também, não tem jeito, né? E não adianta. Tem dias que você vai trabalhar 18 horas e tá ok. Tem dias que você vai trabalhar 2 e tá ok. Tem dias que você não vai trabalhar e tá ok. A sua gestão
gestão do tempo, ela tem que ser muito direcionada aos seus objetivos. Não Sim. dá para você ficar parado dando murro realmente em ponto de faca. Não. Esse é o maior problema de toda... eu falo do mundo corporativo. O mundo corporativo, de verdade, para mim, ele tá ficando cada vez mais doente. Mais difícil. Completamente. As pessoas estão ficando total. doentes. Eu fui forjada nesse caos aí. E você fala duas coisas que para mim são tão importantes, porque eu tava te contando antes da gente gravar, né? A pessoa falou assim, eu sei que você tá muito corrida. E a minha resposta sempre é, não. A minha vida é encaixada, meu tempo que passa é diferente, e eu tenho tempo para tudo que eu quero. E tenho mesmo, né? Períodos que eu tenho que priorizar menos coisinhas para poder dar conta, então agora a questão do mestrado e tal, mas é muito interessante porque isso é um princípio, inclusive, psicanalítico, né? O desejo vai seguir, a ação vai seguir o desejo. Total. Então, se alguém fala assim, eu quero me alimentar melhor, mas só vive comendo ruim, é porque não quer se alimentar melhor. Então, olha para sua ação, que você vai entender o que você de fato quer. Você falou né? um negócio muito legal que você falou, nossa, tô com preguiça disso, tô com preguiça daquilo. Não, É isso. você não tem preguiça. É isso, Você realmente não quer fazer. É isso. Esse é o Você não quer lance, fazer. né? E essa coisa que você falou, eu tenho sido muito chamada para falar de futuro do trabalho, porque eu tenho discutido muito sobre inteligência artificial e relacionamento humano, né? Que tá super ligado, inclusive. Pois é. E aí, me chamam muito para falar de futuro do trabalho e eu tenho dado a mesma resposta para quando me chamam para falar com mulheres. Quando me chamam para falar com mulheres, eu digo assim, lógico que eu vou, desde que eu possa falar com os homens. Aí a pessoa dá uma bugada assim, dá uma tela azul, erro 404, mas enfim, daí eu explico, funciona, eu ponho um orçamento na mesa para falar com homem e para falar com mulher. E outra hora posso te explicar por que eu faço isso. E aí, quando eu sou chamada para falar de futuro do trabalho, eu digo, claro, excelente, desde que eu possa falar do presente. Sim. Porque se não for para falar do quanto a gente se abandona no presente, eu não quero falar de futuro. Então, também, é isso, é parar de jogar o jogo Não do contente. existe futuro sem presente. É isso. E o futuro é que não ouviram Renato Russo, né? O futuro nem existe, gente. Assim, o amanhã não existe, né? Mas tudo bem, mas mais filosófico. Pra gente agora realmente terminar. O outro convidado já chegou? Não? Então, vamos. Então, você tá vendo como meu santo é forte? Vou tomar multa hoje no trânsito, que é meu rodimento. Não tem Mentira, problema, uma multa boa. Você tá Não tem problema. Não, Tem gente. problema, eu mando pra você. Por que... Olha que beleza! Fechado! Fechado, já dei o troco, Mauri. Passa pra minha CNH. Dei o troco, Mauri. Olha que beleza, Por que você Mauri? não me avisou que era seu rodízio? Relaxa. Meu Deus do céu. Bom, a gente vai resolver isso daqui a pouco. E você falou uma coisa de pessoas iguais ou pessoas diferentes. E como eu vou questionando essas frases feitas, assim, de... os opostos se atraem. Eu falo, gente, olha só, deixa eu falar um negócio pra vocês. Os opostos, muitas vezes, eles se distraem. Sim. O que a gente precisa entender só é o seguinte. Tem uma base, que para cada pessoa vai ser uma, mas tem uma base de negociáveis que você só dá conta de conviver com iguais. Então, não dá para uma pessoa que tem uma retidão, que tem uma postura ética, que é honesta e tal, conviver com gente que dá jeitinho, mente e faz merda o tempo inteiro. Sim. Não tem como. Olha, fecha aqui em mim. Não tem como, entendeu? Não tem como. Não existe. Não existe. Não dá para conviver de longo prazo, sem ruído, uma pessoa que é super baladeira, casar, por exemplo, super baladeira com alguém que só fica em casa. Vai dar merda. Uma pessoa que super ali vai pra academia e tal, e a outra que fica só no sofá comendo Ou alguém coisa. vai ter que ceder. E aí esse CD começa a ficar ruim. Começa a ficar ruim, Dependendo porque do tempo. daí a pessoa não vai... E não sustenta. Não é ela mesma. Exato, não sustenta. Então, você falou isso que eu achei muito importante, que e aí é mais uma coisa que a gente é parecido, a gente é meio irmão gêmeo, né? Tô achando Isso é bom. Me faltou esse olho bonito aí, mas tudo bem. Eu vou dar uma reclamada no centro de atendimento encarnado. Eu vou mandar um preencher em 3 vias lá. Eu vou pedir. Meus filhos saíram com isso aí, mas eu não. Tem um pedaço que tem que ser igual. E aí tem um vídeo meu que viralizou, que eu falo do contexto ritmo e direção, né? Não dá pra quem é empreendedor, por exemplo, ficar com alguém que tudo é difícil, que tudo é não sei o quê. Gente... Tem um ponto muito crucial nisso. A vida, ela é muito mais simples quando as coisas são cômodas, porque é aquilo, né? Não vou precisar sair da minha zona de conforto, tá tudo ok, então... Esse é um problema sério. Agora, quando você encontra pessoas que são muito diferentes de você, tem 2 pontos que eu acho que são importantes. Ou você se adapta a essa pessoa, ou você vai mudar essa pessoa. Não, o que eu falei, não tem como ser totalmente oposto. É o que você falou, isso é impossível. Isso é impossível. Isso. Alguém vai ter que ceder. Mas quando você cede, você perde sua personalidade. Você perde o seu caráter, você perde principalmente a sua essência. Perdeu sua essência, aí você vai ficar um perfume sem cheiro e não é legal. Principalmente se a gente tá falando dessa base, porque daí o que eu ia completar daí sim tem um pedaço que não está, por exemplo, nos meus inegociáveis,
Daí eu gosto de ter gente diferente, Sim. né? Bom, pra começar, eu sou hétero, né? Pra começo de drogas pesadíssimas. Pra começo de conversa, sou hétero, né, Amaury? O Amaury morre de rir quando eu falo isso. Eu falo drogas pesadas. Gosto de casar, né? Sou monogâmica. Olha que merda, né? Assim, então, veja. E aí tem coisas, falando sério agora, né? Na convivência, que daí sim dá pra ser diferente. Um estilo, uma personalidade. Até porque se complementa. Exato, uma visão de mundo, né? Então, uma coisa que vai complementando ali. Mas isso eu gostei muito porque e eu precisava pontuar, porque eu tenho a sensação que pessoas como a gente, assim, vão também dando essas doses de realidade por onde vão passando, né? Ou Então, às vezes não, viu? Ou às vezes porque tem muitas vezes que a gente é muito aberto, a gente consegue ajudar as pessoas, só que a gente não consegue nem nos ajudar. Tem alguns pontos que são complexos, algumas coisas que eu posso falar que eu conseguiria dar dicas, orientações, mentorias para um monte de pessoas, mas ao mesmo tempo eu não consigo fazer isso nem para mim. entendi. Então, isso é muito difícil, porque é muito mais fácil você ensinar do que você aprender. Isso sim. Isso eu não tenho dúvida alguma. Isso sim, tá. Vou pensar, porque assim, tem uma... Daí eu sou bem virginiana psicótica mesmo, nesse caso. Eu sou muito atenta a isso. Mas por quê? Eu vou explicar por quê. Porque na psicanálise, eu sou psicanalista, né? Sim. Na psicanálise, a gente diz que a gente só traz o paciente até onde a gente já foi. Maravilhoso. E por isso que a gente precisa ir muito longe. O psicanalista, ele não para de fazer análise dele nunca, não para de fazer supervisão nunca. É uma pirâmide, um esquema de pirâmide, oficialmente, né? A psicanálise. Você tem o seu analista, o seu analista, o seu analista, o seu supervisor e tal. Interna, mas tem. É isso, um marketing multinível, esse negócio. O fundador da pirâmide foi o Freud. Mas nesse entendimento de que eu só trago o paciente até onde eu já vim. Não significa que eu tenha que ter vivido absolutamente tudo, mas do ponto de vista de resposta emocional, a gente tem esse crossfit emocional aí na psicanálise. Bom, e a psicanálise é uma paixão na minha vida, então eu sou muito treinada para estar muito nesse lugar, entende? Então, mas eu vou pensar se tem alguma coisa que está dissociada, para usar um termo psicanalítico. E só terminando de falar de comunidade, antes de oferecer uma coisa que o Alisson, não vou deixar o Alisson ver esse episódio não, porque eu vou te oferecer um negócio antes de pedir. Mas só terminando de falar de comunidade... Antes de pedir? Antes de pedir. Não, mas a gente sempre começa servindo, né, eu e você. Isso é Então, verdade. é isso. Que eu já te ofereci lá no primeiro jantar. Não te ofereci tanto, assim, né? Porque, enfim, estávamos num contexto tenso. Mas vou te oferecer outra coisa. A conta já passou. Mas eu não vou deixar o meu sócio ver esse episódio, porque eu vou oferecer um negócio de graça, né? Então, de graça não, né? Claro. Por isso tá pobre, né? Ele fala, por isso que tá pobre. Por isso que tá pobre. Mas eu só queria terminar de falar uma coisa sobre comunidade, que... Tem uma coisa que eu observo em comunidades, de uma maneira geral, duas coisas, na verdade. Como a gente também vai se transformando e a gente passa a não fazer mais parte de certas comunidades. Sim. E eu sinto que tem gente que sofre muito e também... E falo, inclusive, de comunidade religiosa, tá? E pessoas que perdem aquela pessoa, eu acho que tem alguém batendo na porta, pessoas que perdem aquela pessoa e se ressentem com aquela pessoa. Que é isso, virou as costas, tal, não sei o quê, enfim, nesse aspecto. E a segunda coisa é o quanto se pode pedir nessa comunidade. Porque essa conversa nossa toda aqui, de relacionamento, de não querer as pessoas não quererem conviver e tal, também tem uma saturação, o que a gente tecnicamente, né, chama de saturação empática. Tem muita gente saturada empaticamente. Oi, convidado, tudo bem? Tá tudo certo, a gente começou atrasado, chega tranquilo, respira. Tá bom? Ai, graças a Deus, obrigada, eu sei, 2 horas de trânsito, sexta-feira. Pode. Vai ao banheiro, toma seu café, tá tudo bem. Não vai entrar ao vivo, fica tranquilo. Não vai entrar ao vivo, tá tudo bem. Isso aqui também não vai ser cortado, Renato. Não é pra trocar, porque quem chegou foi o André, tá? Só quero contar que foi ele que chegou. Tudo bem, faz xixi, toma uma água, senta, respira. Tá tudo bem. E o Amaury tá com pedra no rim, tá? Se ele passar mal, precisa socorrer ele. Também, ele é médico. Ele não é pra tirar isso aqui também do coisa, não. Que a gente cuida de todo mundo aqui. Tá todo mundo parado aqui. Tá tranquilo, Maria. A gente cuida de todo mundo o tempo inteiro. Isso é muito importante de dizer. Servir. O servir, exatamente. Então, queria só amarrar nesse sentido, porque tem uma condição que é bem contemporânea, assim, que é do nosso tempo, que é essa saturação empática, que eu tô vendo gente terminar a amizade, né? A amizade, que é o contrato mais solto do mundo, Sim, eu tô vendo concordo. gente terminar a amizade porque não tá dando conta de certas demandas de alguns amigos. O quanto pode pedir, ou se nas suas comunidades tem lá um regramento do que pode ser pedido ou não, e como é que é quando a pessoa sai ou volta, como é que você vê esse trânsito e a coisa do pedido?
Eu acho que você só pode ter acesso às pessoas quando você dá acesso às pessoas. Tem uma coisa que eu não sou muito chegado em, tipo assim, pedir muito e ao mesmo tempo a pessoa me pede uma coisa e eu não consigo fazer. Eu acho que isso não é genuíno. Tá. Nas comunidades, eu não sou muito fã de regra, né? Dessas regras, sabe? Aí você não pode postar isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo Você não outro. pode pegar o cliente Não pode, do coleguinha e pegar pra puxar pra você. Não pode. Não, até porque o mercado ele é muito, muito aberto, as pessoas sabem o que acontece, todo mas mundo você tá sabe no o que nível acontece. sênior também, né? Sim. Vamos falar que os seus níveis de tudo bem. comunidade Aí são mais tudo bem. seniors também. Dá pra ter menos regra. Dá Dá, pra ter menos regra, beleza. concordo. Tá bom. Só que é aquilo, o que eu não gosto é quando as pessoas elas passam o limite do pedido. O que é o limite do pedido? Eu chegar pra você e te pedir uma coisa, eu acho legal, você pode nunca ter pedido nada pra mim. Aí vai do seu ponto, sim ou não. Bom. Agora, eu te pedi uma coisa, você fez. Eu vou chegar daqui uma semana, eu vou te pedir outra coisa. Você vai fazer. Daí, depois de uma semana, você vai fazer. Isso daí já é um abuso totalmente complexo. E aí, qual é o problema? Quando você cede uma vez, parece que você precisa ceder sempre. Ai. Então, e outra coisa que eu faço, você falou de valor, né? Se você vender o seu produto por R$1.000, você nunca mais vai conseguir vender seu produto por R$100.000. A pessoa que te comprou por 1.000, ela pode ser a melhor pessoa do mundo, ela pode te pagar o dobro para outras pessoas muito ruins. Ela não vai te pagar. Por quê? Porque uma vez você já abriu. E porque se você estabeleceu essa conexão, ela não vai mudar. E por que ela não muda? Porque as pessoas ainda olham dinheiro. Claro, não tem jeito. é lógico. Se eu consigo pagar a Ana por 1.000, pra que eu vou pagar 100? É isso. Não tem como. Mas comunidade é muito complexa. E gerir comunidade é pior ainda. É muito difícil. Você faz digestão de pessoas, né, às Praticamente. vezes. Praticamente é difícil porque são pessoas, cada um com seus propósitos. Sim, Quando a gente fala de pessoa, a gente fala de ego. sim. Quando a gente fala de ego, a gente tem que saber cuidar disso. A gente tem que saber qual é o limite do próximo. A gente tem que saber que tem gente que gosta de aparecer mais, gente que gosta de aparecer menos. E como a gente falou desde o início, tá tudo bem, cada um com o seu, não tem problema disso. Tem pra todo mundo, tem, né? Eu fico com essa tem. sensação assim, tem pra todo mundo, vocês estão brigando pra quê, gente? Pelo Não, amor e de Deus. tudo, tá? E tem pra todo mundo, qualquer produto, qualquer serviço, qualquer... Não, água, território, comida, ar, tudo no mundo tem pra todo mundo, viu, gente? A gente aqui inventou um jeito de, enfim, conviver que E é a bem gente se ruim. boicota por isso também. É isso também. Tá bom, então eu quero, agora sim, que o nosso próximo convidado chegou e que você já se fudeu no rodízio, a gente vai resolver isso aqui. Quanto que tá a multa de rodízio hoje? Eu não faço ideia, eu só tô preocupada com o seu ponto na carteira. A sua multa mas eu eu pago, mando, não tem problema. eu mando. Você pode transferir pra minha CNH? Sério, eu Mando, tô falando você sério, tá eu tô me sendo- sentindo muito culpada. Pode ser bom. Eu tô zerada de CNH, sério. Ah, não, então eu te transfiro duas. Porque, inclusive... Eu tô falando porque, sabe? Não, para aqui do custa lado. Para aqui do nada. lado. Fica tranquila. Para aqui do Ou lado. então pega um Uber, daqui a pouco, ou um táxi, daqui a pouco eu levo 8 horas, eu levo o seu carro lá pra você, eu faço um concierge de carro. Nossa, até chegar, meu Eu Deus tô do falando céu. sério. Enfim, tá bom, daqui a pouco a gente resolve. Eu quero terminar agradecendo muito. Achei que essa conversa rendeu até mais do que eu Obrigado. imaginei. Adorei. Então agora eu vou fazer a oferta, né? Vou te oferecer um negócio que o meu sócio não Começamos vai servindo. assistir. Começamos servindo. Vou te fazer um pedido ao vivo. A gente vai buscar humilhação. Começamos retendo. Isso, porque assim, como eu não deixei cortar nenhuma parte até agora, essa também não vai cortar. E quero terminar dizendo uma coisa que, na verdade, a minha irmã fala que eu vou começar a adotar depois dessa nossa conversa aqui da coisa da prioridade e tal. Não sei o quê. Bom, a minha oferta é para você convidar, né? Assim, 10, 15 pessoas. Eu não sei de quanta gente você gosta mesmo, né? Que se, tipo, foi eu, um pouco assim, mas... Se for você, 10 ou lascou, hein? 15 pessoas, até 20, vai, que você deve gostar de muita gente do jeito que você é mala aberta. De qualquer nível, assim, de qualquer coisa, né? Pessoas que realmente queiram fazer alguma diferença na vida. E não tô falando de gente de RH, não. Do seu rolê aí. Pode ser Na verdade, todos analista, somos trainee, RH, você qualquer sabe coisa. disso, né? Eu sei, a Todo gente já mundo teve essa gosta de conversa. pessoas. Ai, vou anotar o próximo episódio. Todo mundo Todo gosta mundo de é RH e todo pessoas. mundo é comercial. Sim, Né? necessário. A gente compra e vende o dia inteiro. RH e comercial. Não sei se isso é felizmente, infelizmente, mas a gente faz isso o dia Enfim, inteiro. pois é. Mas o que eu quero te oferecer é o seguinte, para você juntar, vou deixar 20, vai, que você deve ser candidato a vereador. Pega 20 pessoas que você gosta muito, mas não só que você gosta muito, mas que você acredita que elas querem fazer algo pro mundo, ou que elas estão num momento em que elas precisam de alguma direção, de alguma... qualquer coisa. Sei lá, você já me conhece, você sabe o que eu posso fazer.
Pega essas 20 pessoas, junta um dia, de preferência num fim de semana, pra gente não ter, né, muita coisa, pro meu sócio não reclamar muito. Fim de semana é meu, né, Alisson? Caramba. Vamos ficar umas 2, 3 horas com elas? Fechado. Que tal? Super topado. De graça. Super. Ai, gostei mais ainda. Cadê o Alisson? Não, de graça, por isso que eu tô mas eu tô falando, cadê o Alisson? Não, Alisson não veio, tá ótimo, essa parte a gente não vai deixar ele ver, a gente vai bloquear Você não me corta de graça, hein? O de graça não você deixa. Não corta nada, o de graça deixa. Você deixa. Não, mas tô falando isso de verdade, assim, porque acho que tem uma coisa, daí eu faço pela ONG, né? Tem uma coisa que eu ouço muito as pessoas dizendo assim pra mim, eu tô muito perdido, né? Tô muito perdida. Sim. Eu digo, não, você só tá em processo. E eu acho Você não que achou seu mais gente precisa, de fato, ouvir isso, sabe? Você só tá em processo. Vamos lá. Então, o que você perguntaria pra mim, sabe? Eu trabalho com o que tá vivo, né? Não vou fazer nenhum PPT, tá? E não vai ter reunião de alinhamento, que eu não faço já com quase ninguém. Então, chega lá e, cara, as pessoas perguntam e falam e etc. Não precisa ser um evento, nada disso, né? A gente vai, cada um paga sua conta, tudo bem, pode ser também. Mas eu fiquei com muita vontade de ofertar isso. Está super aceito. A gente, no Gestão RH, a gente tem um clube, né? Com hoje quase 150 marcas. Puta merda. É bastante. Com quase 150 marcas. Mas a gente gosta de todo mundo. Gostamos de todo mundo. E nós temos muitas ações, falando um pouquinho também sobre mulheres. Tiramos o empoderamento, mas falamos de respeito, de equidade. A gente tem muitas ações em prol das mulheres. Nós temos mentorias, nós temos um programa na TV corporativa que é somente com mulheres. A gente tem muita coisa dedicada às mulheres. E com homens. Vamos abrir um com homens, também. só com homens, para falar de também. gênero com homens. Sem problema. E muita gente boa vai falar. Eu quero. Nossa, então é isso, fica essa oferta também aí. Fechado. Eu vou. Você vai adorar. Ótimo. E o que acontece? Eu acho que para você fechar um grupo muito bacana, você tem que... o que você falou, você tem que saber quais são as pessoas que você vai trazer. É isso. Porque você falou quantas pessoas você gosta. Não, você tem que saber qual pessoa está precisando, qual pessoa talvez no momento esteja por isso que eu te dei outros critérios. Diferente. Mas evita gente chata, podemos combinar assim? Gente chata não é nem legal. Não tem no seu círculo também, né? Porque você é legal. Tem, todo lugar tem. Todo lugar tem. Eu amo essa honestidade. Não, todo lugar tem. Eu amo. Todo lugar tem. Perfeito. Eu só acho que a pessoa chata, ela tem um sério problema. A pessoa que não consegue sorrir primeiro, ela já tem um problema. Não, a pessoa que não sério. consegue entender uma piada, né? Porque a consegue piada, ela passar. recruta inteligência, viu, gente? O bom humor recruta inteligência. Isso é verdade. A pessoa que... Eu tomei uma decisão na minha vida quando eu fiz... Vou confessar um negócio. Quando eu fiz a transição de carreira, eu decidi 2 coisas. Que eu nunca mais ia receber um e-mail de chefe. Nunca mais. Aí eu olho pra Deus e falo, pelo amor de Deus, vamos botar comida nesse prato. Nunca mais eu ia receber e-mail de chefe, por diversas razões. Mas a segunda coisa era que eu nunca mais queria conviver com gente que não fosse muito bem-humorada. Sim. Tô falando de conviver dia a dia, né? Trabalhar junto e tal. Não dá pra mim. Que eu faço uma piada, a pessoa não ri. Eu falo, Mas aí o problema maior é que a pessoa não se conecta e ela... E com certeza, se ela não riu de uma piada, ela não vai rir nem em casa, não vai rir em lugar nenhum. Nada. A pessoa chata não dá nem pra ficar perto, na verdade. É Mas, isso. enfim, Tá bom, agora que a seguimos. gente já desabafou sobre pessoas chatas, ninguém nessa sala é chato, tá bom, gente? Obrigada. Fica aí a oferta também pra gente falar... Posso falar Já com as está mulheres sem aceita. problema, desde que você me deixe falar com os homens. Eu adoro. Muito importante. Isso é muito, importante. muito importante. E com eu tô aqui. Nossa, o meu pedido. Eu sei por que eu vou fazer. Olha, entendi agora por que veio esse pedido na minha cabeça. Renato. Eu não sei qual pedido é mesmo. Eu vou fazer. Não, porque aconteceu na hora. O meu pedido é. E eu vou explicar por quê. Se você aceita ser conselheiro do IPFEM. Que legal. Me fala 2 coisas. A gente se encontra a cada 3 meses. Na verdade, esse ano a gente não conseguiu se encontrar todo mundo virtual. Mas eu falo com os conselheiros diretamente em cada frente e tal. Mas, enfim, presto contas e tudo mais. É um conselho consultivo. Isso é bom. Tá? Porque vocês têm visões, experiências, etc., que eu não tenho. E você aporta uma experiência, acho que comercial, de relacionamento muito interessante. Mas acabei de entender por que me veio essa vontade na cabeça, que é o seguinte. Se eu quero falar com 1000 homens que mandam até 2030, Te ajudo com quem é que conhece muitos homens que mandam, sendo você um deles, né, na cadeira de CEO? Tô Quem é que mandando nem em conhece? casa direito. Tá mandando sim. Você manda da sua empresa. Em casa, com certeza não. Ok. Manda porque Porque eu não falei na empresa, eu não isso, falei na empresa, falei em casa. Como CEO, com certeza você manda. E se tem alguém que conhece muitos homens que mandam, esse alguém é você. Então, acabei de entender por que esse pedido apareceu.
E você pode dizer que sim, e depois você pode dizer que não, para não passar tanta vergonha. Mas eu acho que você vai dizer que sim. Eu falo... Tô confiante. Você sabe que eu falo poucos não, mas não tem que ser assertivo. Quando eu tenho um propósito, eu acho que o nosso tempo é dedicado para as coisas que realmente a gente acredita. E não vai ser 1 hora, 2 horas, 1 mês, 2 meses que vão mudar alguma coisa. E quando você fala em ajudar as pessoas, seja de uma forma genuína, e você está há 5 anos com um projeto, há 5 anos batalhando, se dedicando para o próximo, pode ter certeza que sim. Se fosse algo que fosse alguma coisa que tivesse um interesse único, provavelmente não. Não, com certeza não. Gente, pelo amor de Deus. Não, assim. mas é o que eu tô falando. Você receberia o não. O que eu abro mão pra botar nesse negócio aí é um negócio absurdo. Eu acredito muito nas pessoas. Eu acho que esse é uma das minhas principais qualidades, mas ao mesmo tempo um dos principais defeitos. Porque acreditar nas pessoas, ele te expõe pras pessoas. E é difícil acreditar em todo mundo. Mas ao mesmo tempo, você sempre conhece pessoas no seu caminho muito boas. Sim. E pessoas que têm um propósito muito legal e que muita gente não sabe. Pois Às vezes a gente acha que estamos por trás das câmeras, ou enfim, a gente está aparecendo só o nosso lado bom. Eu, por exemplo, ajudo várias instituições, ajudo várias ONGs, não falo. Tô falando agora, mas eu tô falando, não mostro. Não, e devia falar. Eu sou partidária de falar, porque mas sabe por que eu não mostro? Eu tenho uma gratidão por tudo que aconteceu na minha vida e eu sempre fui ajudado por muitas pessoas. Seja com conselhos, com inspirações, com emprego, enfim, com o que for. Muitas pessoas me ajudaram. E o servir, ele é algo que deveria ser obrigatório para todo mundo. A gente precisa servir o próximo para que a gente possa ser servido. Não tem como você inverter isso. É a mesma coisa das conexões do negócio. Não coloque os negócios na frente das conexões. E quando você encontra pessoas que têm propósitos parecidos com os seus, e a gente teve uma sinergia muito grande por conta disso também, eu acho que a gente precisa caminhar com essas pessoas. Durante a nossa vida, a gente conhece muita gente. Só que pode ver que quanto mais você vai ganhando idade, a idade ela não traz a experiência, traz isso. Você vai afunilando as suas conexões. E a partir do momento que você vai chegar num momento que você vai ter 5 pessoas ao seu lado, mas você pode ter certeza que 5, 6, 10, quantas pessoas tiveram ao seu lado, são pessoas que você cultivou na sua vida, que você entende que são pessoas que vão te levar para cima. Porque a partir do momento que a gente chega num cargo de liderança, a gente não quer mais descer. E o descer não é de cargo. O descer é de conhecimento, o descer é de conexão, o descer é de aprendizado. Por isso que quando a gente se conecta com pessoas que são do bem, a gente precisa realmente ter essas pessoas durante a vida toda. Então tá. Então agora que eu busquei a humilhação e fui exaltada, que os humilhados serão exaltados, eu fui exaltada nesse lugar. Quero te agradecer muito. Obrigado. Nossa, eu acho que a gente vai fazer grandes coisas juntos e acabei também de me dar conta de uma coisa que eu nunca captei. Tô montando projeto de captação para o IPFEM agora, assim, para 2025, outras coisas. Mas eu comecei servindo também, né? 5 anos dando a minha vida, o meu dinheiro, enfim, a minha atenção e tudo. Eu comecei servindo para agora poder pedir isso que você falou, é que me deu esse estalo, né? Então, acho que intuitivamente acabei fazendo o melhor. Tem muita empresa que apoia, muita empresa e pessoas que você vai encontrar no seu caminho que vão te apoiar de uma forma, como eu falei, genuína. Não, é o Fábio, com certeza o Fábio Câmara, a Júlia Queiroz, o Gustavo Mori, né? O próprio André que tá aqui, então acho que tem muito esse lugar. Tá bom. Então, eu não vou nem te fazer a pergunta de que compromisso, eu pergunto para todos os convidados, né? Que compromisso você pode assumir para as questões de gênero, tal. Eu não vou nem perguntar, porque eu já fiz o pedido, você já aceitou? Assumir o compromisso de ser meu conselheiro. Puta compromisso. Eu amei. Muito obrigada. Você quer deixar... Você sabia que eu nunca tinha imaginado ser um conselheiro, né? E Pode botar no LinkedIn, vai melhorar seu LinkedIn. Já? Pode. Depois você só me fala qual nomenclatura coloca ali. Conselheiro consultivo do IPFEM. Porque eu fui coautor de 2 livros. Eu fui coautor de 2 livros, né? E daí depois que eu coloquei isso daí, nossa, deu um bom. Dá um gostei. up. Preciso só fazer um livro inteiro, que ainda não consegui. Mas o coautor também já tem uma participação, até a fotinha. Tá tem a fotinha. Ainda não tenho todo esse gabarito. Excelente, você chega lá. E não botei meus livros no LinkedIn ainda. Nossa, olha, várias coisas. Então vamos melhorar esse LinkedIn aí, tá, Renato? Por favor. Eu te ajudo. Quero saber se você quer deixar, então, alguma mensagem final para eu encerrar com uma coisa que a minha irmã fala que eu tô adotando para mim agora aí. Só agradecer pelo convite. O tempo estendeu, mas uma conversa boa, agradável. É isso que eu falo. Quando a gente dedica o nosso tempo para algo que nos faz bem, é muito bom. Excelente. Então, espero que todo mundo
traga duas coisas, né? Que eu trouxe que, primeiro falando de negócios, sempre conexões antes dos negócios. E uma que a gente falou praticamente todas as horas. Sirva antes de ser servido. Eu acho que esse é o principal ponto de qualquer conexão genuína. A gente realmente precisa cada vez mais conhecer as pessoas antes dos negócios. Porque senão, chega uma hora, sabe o que acontece? Acontece aquilo que a gente falou. Você vira um nome corporativo e não uma pessoa que as pessoas querem ter por perto. Exato. E agora que já deu a hora do seu rodízio, que a gente vai decidir o que fazer aqui, onde vão para esses pontos da carteira. Maurício, tem carro aí? Vou deixar o meu com você, já era. Um beijo, CT. Eu tenho... vai com o meu. O nosso carro parece uma casa, que a gente tava falando que fica um monte de coisa dentro do carro. Pronto, a gente troca de carro, vai você com o meu, depois eu levo o seu. Vai ser ótimo. Agora que já deu o horário do rodízio, eu vou te liberar. E eu quero terminar dizendo, viu, gente, agora que depois dessa injeção de realmente, vamos lá, botar prioridade, o dinheiro na frente, etc. Uma grande aula, muito obrigada, uma grande mentoria executiva. Eu quero dizer uma coisa que a minha irmã tem me dito bastante, assim, e que eu comecei a adotar. Quem me conheceu humilde conheceu, quem não conheceu não conhece mais, e quem conheceu também pode esquecer. Tá certo? Isso é muito bom. Então, a gente encerra mais um Sorrindo no Caos. Eu espero que o seu caos esteja tão bom quanto o nosso. Te vejo na próxima. Tchau!